Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast do Piauí para o mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelos acessos, pelo crescimento do canal. Mas olha, um conteúdo maravilhoso, espetacular e é de graça. Então a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no nosso canal, que está aqui embaixo, ativa o sininho. Aqui tem um link chamado compartilha. Você compartilha com os melhores amigos, aí você marca aquele cara... Os inimigos também, pois né? Você marca aquele cara que você gosta e aquele cara que te odeia, para ele comentar lá e escolha falar alguma coisa, né? Mas enfim. E lembrando que nós, a partir de agora, estamos em todas as plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcast, em que mais? Maravilha. Ô, Dio, todos esses mesmo, tá certo? São todos esses. Então, em áudio, vai viajar, já baixa, já acessa lá. É IELCast_podcast. Então é muito fácil esse conteúdo, que é um conteúdo de áudio. Aqui é audiovisual. Então você é o nosso convidado especial para participar. Tudo bem, Voz do Além? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos para mais uma jornada. Mais uma jornada, mais um bate-papo. Você tá elegante, tá bonito, graças cara. a Deus. Tá vendo aí, ó? É, cara. Heron. Cada vez mais você tá se vestindo Veste melhor. o homem atual. Heron. Veste o homem atual. Hoje você tá se tornando mais ainda um homem atual? Sim, com certeza. Claro, aqui, ó. Como é a camisa? Olha, ó. Tá rejuvenescendo, as calças estão mais coladas. Pra quem... Eu tô começando a gostar dessa história. Dá pra mostrar o braço? Como é essa parte do braço? Eu Olha gostei, aí, cara. Olha. Heron, tá vendo aí? Harold Dias. Harold Dias. Eu só tô esperando o desafio pra ele perder um pouquinho mais de peso. Mas tem vendo? camisa pra gordinho na Harold. Não, claro. Aqui, ó. Gostei da camisa. Combinou com o tom de pele. Maravilhoso, né? Maravilha. Heron. Veste o homem atual. Tem que respeitar. Um abraço à turma da Heron. Obrigado pelo carinho. E hoje eu tenho a honra de receber uma das mentes mais brilhantes do jornalismo não piauiense, mas na minha opinião do jornalismo brasileiro. Ele que tem o veneno dosado certo na hora das perguntas capciosas, entendeu? Uma trajetória de vida de uma impressionante. inteligência espetacular. Tem coisa que eu nunca nem imaginei na vida dele. Ele tá na casa das pessoas todo santo dia, seja pelo rádio jornal, rádio e TV, também nos programas e também presente na vida daqueles que acabam e que gostam de consumir leitura através do jornal Meio Norte, o maior jornal do Nordeste. Fogo no parquinho. Eu falo dele, José de Arimateia Cunha Carvalho, ou simplesmente Arizinho para alguns e Arimateia Carvalho para o grande público, né? 48 anos, jornalista, radialista, nasceu em Teresina, não é? De família toda piauiense de Campo Maior, de São José da Serra. São João da Serra, aliás, né? E já fez tanta coisa, Kilson. Já, né? Uma salva de palmas pra ele. Alô, Ari! Aliás, Arizinho, quem é o nosso convidado aqui especial? Quero dizer que você usa óculos. Sim. E eu sei que você usa as melhores marcas. Na verdade, a armação mais cara que eu tive até hoje, eu ganhei do Yeldson Vasconcelos da ótica do pai dele em Parnaíba. Porque eu mudei de óculos, estava com dificuldade financeira. O Yeldson disse, Ari, essa sua armação tá tão tortinha. Eu disse, eu não posso trocar agora. Ele disse, calma. E ele mandou simplesmente um óculos. Ele pediu qual era o grau, meu grau. E foi a armação que eu mais tive até hoje. Eu guardo de lembrança. Certo. Você vê como ela era boa. Mas hoje, os nossos convidados aqui ganham um voucher da A Ótica, que está aqui o voucher da Ótica. E lá é o seguinte, você pode ir em qualquer uma das nossas lojas e você tem 50% de desconto, metade. Eu sou cliente da já. Prada. Eu sou cliente sem voucher, agora é cliente com voucher. Você pode, Arizinho, escolher lá Versace, Prada, Fendi. Marcas que combinam com você. Muito. Só as melhores. São as melhores lá. Então, 50%. Você só faz apresentar, já tá tudo ok. É um presente. Este é um voucher de verdade. 50%. Tem uns vouchers que não são tão... É porque um amigo meu, não sei se vocês já ouviram falar dele, se chama Rivanildo Feitosa. Sim. Pois é, ele tem... as lojas brigam para vesti-lo. E eu sou fã de uma das lojas que o vestem. Aí eu disse, Riva, podia fazer o seguinte, conseguir um desconto para mim. Não vou citar o nome da loja por motivos éticos. Se quiser, fica à vontade. Mas é uma loja muito boa. Aí ele disse... Tem jacaré? Então, aí ele disse o seguinte, ele falou, Ari, vá lá, escolha as peças e eu vou autorizar um desconto para você. Aí eu me animei todo e me empolguei. Cheguei na loja, escolhi várias camisas sociais, porque eu sou fã dessa marca. Polo, meia, tudo. Aí eu disse, pronto, aplique o desconto de Rivanildo Feitosa. A vendedora, muito simpática, muito solícita, disse, já está autorizado, senhor. Aplicaria o desconto. Aí eu disse, legal. Quanto ficou? Ela disse, ficou R$3.500. Eu disse, não, mas aí tem um desconto, na verdade. Eu disse,
Sim, eu já apliquei o desconto. Aí eu liguei, Rivanildo, de quanto é esse desconto? Ele, ora, Ari, 15%. Aí eu disse, obrigado. Não tem. Aqui é 50%. 50. 50. Brincadeira. Um beijo para o Rivanildo Feitosa. A marca é a grife do colonismo. Olha só. Olha aí, ele é. Eu sou fã dele. Fã. A história dele de vida é muito bonita E merece ser revolucionou contada. o jornalismo de sociedade no Piauí. Total. Né? Era Total. outra coisa. Total. Profissionalizou. Aliás, Riva, me empresta aquele apartamento em São Paulo quando eu for pra lá. Já pensou? Eu já fiquei lá hospedado. Já, Fica um quarteirão da Rua Augusta. E é numa cobertura. Nossa, coisa. Só fica atrás. Aquele apartamento do Riva, é sério, eu acho que ele só fica atrás. E aí, nesse caso, ele fica bem atrás da casa de praia do Iel. Não, esquece. Fora, porque parece aquelas de Malibu, de Palm Beach. Mas. Quem é José de Arimateia Cunha Carvalho? Pois é, um rapaz que desde a mais tenra infância quis ser jornalista. E lá em casa foi um drama, porque na minha época, né, os novinhos e novinhas hão de estranhar o que eu vou dizer agora, vão dizer assim, meu Deus, é verdade isso? É verdade este bilhete? Na minha época, Yeldson, os jovens queriam ser médicos, se fossem de família abastada, advogado, mas sobretudo eles queriam ser bancário do Banco do Brasil. Alguém deve estar dizendo, não, doideira, Ari. Sim, gente, bancário do Banco do Brasil tinha um salário hoje equivalente a um salário de um CEO de uma empresa. Era rico. É verdade, meu pai hoje era gerente de banco. Isso, as pessoas podem não acreditar. E eu tinha na minha família alguns bancários. Então, quando eu disse, não, eu quero ser jornalista, o povo, hã? Não, meu filho, você vai ser advogado, você vai ser médico, você vai ser bancário do Banco do Brasil. Que era o máximo. E eu terminei fazendo o concurso, passei, mas não fui adiante nas etapas seguintes, porque eu queria ser jornalista. Pra você ver que eu sempre tive um talento nato pra sofredor. É verdade. E como é que foi a infância? Ele morou aonde aqui na capital? Bem, eu nasci ali, na época era Casa Mater, hoje é HTI Sul, na Pissarra. Muito bem. E a casa da minha família ainda hoje é no mesmo lugar. Fica ali na Benjamin Constant, a 2 quarteirões do Dom Barreto. Todo mundo que era rico morava no centro. Outra coisa que os novinhos vão estranhar. Na Zona Leste era aqui e acolá. Então, na minha rua, na Campos Salles e na minha Benjamin Constant, moravam ali do meu lado. Hoje ex-ministro João Henrique Souza. Aí tinha o professor Marcílio Rangel, dono do Dom Barreto na esquina. Na frente dele, o Dr. Jesus Estágio era pai. Do lado do Dr. Jesus, o Kleber Montezuma, a família do Kleber. E aí ali era todo mundo. O povo rico morava ali. Era o metro quadrado mais caro. Era o centro. Aí o professor Castelo, né? E o professor, o pai do professor Charles Silveira, né? Que era reitor da UFP. Um sobrado lindo, maravilhoso. Ali é um quarteirão da Praça Saraiva. Do lado do primeiro DP. Sim. Né? E é o professor Camilo da Silveira, reitor da UFP. Então, todo mundo rico morava ali. Aí, o que foi que houve? Houve um movimento mundial, não foi só aqui, os centros das cidades entraram no processo de decadência. O povo rico, todo saiu do centro, e aqui em Teresina, eles foram para a Zona Leste. Em outras cidades, enfim, foi para a Zona Oeste, Zona Sul, aqui foi a Zona Leste. Então, todo mundo que é rico foi para a Zona Leste e o centro entrou em decadência. Mas a minha família, os heróis da resistência, ainda moram lá. Ainda tem gente que mora ali. Mas virou um pedaço muito valioso. Sim, pois é. É uma casa enorme. Eles moram lá. Eu fui criado por tias, né? Fui criado lá no centro. E hoje, curiosamente, a Zona Leste também está passando pelo que o centro passou. Ela está virando área comercial e quem é muito rico está indo morar em condomínio fechado, mais distante. Verdade, você falou uma verdade que eu não tinha... É um processo que é sempre assim, né? Porque houve hoje... Devido ao crescimento vertical? Também, mas é porque a Zona Leste hoje ela é tão violenta quanto o centro. As pessoas são assaltadas saindo e entrando em suas mansões, casas de alto padrão. Então, quem é rico nunca vai se misturar com quem é pobre. A boate foi aberta, aí todo mundo só vai para aquela boate. Vou citar aqui, 309. Aí o povo rico foi. Aí o meu irmão, que é o Davi Carvalho, que cobre noite... Que é o melhor. E cobre os ricos jovens, né? O Rivanildo cobre os ricos mais velhos. Os dublês também, né? Não, os filhos dos ricos. Mas os dublês também, né? Também, os dublês também. Aí ele disse, Ari, povo que não sai pra festa... tá indo para lá, quando abriu, tá indo para lá. Então eles vão.
Aí a história se espalha, começam a postar nas redes sociais. E qual é o desejo da classe média e da pessoa que não tem dinheiro? É frequentar os bons lugares. Vontade legítima. Claro. Ele tem o dinheiro, dá para pagar? Tem que ir, vai. Quando eles começam a frequentar esses lugares, O rico pula. aí eles percebem, é um movimento assim quase que automático. Aí eles começam a não ir mais e ir para o próximo, e se não tem próximo, aí eles começam a ir para os seus apartamentos, para suas casas, para os sítios. Mas se misturar, eles não se misturam. O dinheiro, a gente vai falar mais na frente, mas tem muito a ver. Quem foi que a gente conversou que ele disse? O dinheiro mudou de mão. Os ricos são os emergentes hoje. Acho que foi o Beto ela falou isso. Ele falou bem sobre isso, Sim. que ó, o dinheiro mudou de mão. E quando esses emergentes, que eram emergentes, os novos ricos, né, uma expressão que veio de fora, New Rich, eles ficam muito ricos, aí eles adotam tudo que eles criticavam nos ricos. Os mesmos posicionamentos, os mesmos preconceitos. Tipo, Ari. E aí eles querem, tipo assim, um comentário. Eu sei porque tenho um amigo, eu sou pobre, eu moro no bairro Alto Alegre, mas o jornalismo, ele é a elite pobre. Isso é uma definição que a Veja deu na década de 90, que eu acho que ainda vale até hoje. Era uma matéria longa da Veja que dizia, ó, tem jornalista que tem vida de rico, mas ele é pobre. Porque ele é convidado, porque ele tem acesso. Verdade. Então, o jornalista é a elite pobre. Viaja e tudo. Isso, então, eu tenho um amigo rico, muito rico, mais ou menos rico, e amigo pobre. E os ricos, eles dizem assim, Ari, vamos para tal lugar. Aí eu digo assim, é legal, mas vamos para esse outro? Aí ele diz assim, mas lá tá tão misturado. Eu disse, misturado como? Já sei. Né? Misturado como? Não, a galera mesmo tá indo para tal lugar. Aí eu já sei, então a galera... Então é um comentário sutil. Eles não verbalizam. Eu acho que eles ficam constrangidos de dizer, Mas na verdade... meu irmão, eu não vou para lá porque lá só tem pobre. Eu vou para cá porque tem rico. Numa época de politicamente correto, já pensou se um áudio desse vaza? A acabou. pessoa é cancelada nas redes sociais, né? Que é o que mais... fulano disse que não vai para lugar que tem pobre. Ele é um hipócrita, ele não vai dizer isso. Mas é assim que ele age. E o pior que é. Então vamos voltar aqui para essa narrativa. Vamos. Né? É porque essas histórias são mais deliciosas que a minha trajetória. Foi assim, aí eu estudei ali no centro a vida toda, fiz IFP, que na minha época era Escola Técnica Federal do Piauí. Pois é, você passou por um monte de parada que não tem nada a ver com jornalismo, nada, né? Yeldson. Eu fiquei impressionado, eu não conhecia isso. Porque a minha família disse o seguinte, já que você vai ser jornalista, né? Não vai ser advogado, não vai ser médico, pelo menos faz um curso lá na Escola Técnica Federal do Piauí. Era uma tentativa de que eu desistisse. Entendi. E quais os cursos à época lá? Era contabilidade, administração, eletrônica, eletrotécnica. Aí eu fiz um movimento de autopunição. Porque eu poderia ter escolhido contábeis ou administração, talvez até tivesse me destacado e hoje não fosse um jornalista. Mas eu fiz um movimento de autopunição. Eu disse o seguinte, não, eu vou colocar o curso que eu mais vou detestar. Então foi um movimento meio que de... Qual foi o curso? Eletrônica. Que é um curso, sabia que ele era... Que é um curso fantástico. Tenho amigos que hoje trabalham na Vale, né? Trabalham nas grandes operadoras do Brasil. O que você mais gostou no curso? O que eu mais gostei... Eu gostava muito da farda, né? Que era a calça azul, anil e a camisa branca da farda. E alguns professores ficaram meus amigos, né? Um deles depois virou diretor do Grupo Meu Norte, o professor Reginaldo. 210 ou 220? Ou 110 ou 220? Então, mas a época eu Terminou? Na época eu terminei, eu tinha que terminar para entrar na UFP. Eu tinha que terminar. Então, quando eu terminei, eu tinha um estágio obrigatório. Aí eu disse, não terminou o processo de martirização. Eu vou me autoflagelar. Arranjei um estágio na CEPISA. Nossa Senhora! A turma maravilhosa, o pessoal generoso, mas assim, eu tinha que, com o processo de treinamento, subir no poste. Sério? Para acompanhar ele, para fazer o relatório para o meu professor. Você não encontrou o Kilson, não? Porque o Kilson também trabalhou lá. Foi mesmo. Fazendo gambiarra? Não! Não, gambiarra não, desculpa. Eu era aprendiz, menor aprendiz. Pronto, olha aí. Entregava... Doutora das Neves. Sim. Eu entrei, eu não lembro quem era o diretor, mas lembro que já fiz um amigo, Mercury, morreu há alguns anos, né? Um grande diretor da CEPISA. E eu disse, eu tenho medo de altura. Aí eu disse, gente... Eu tava lá em cima do poste, eu disse, não, e se eu morrer eletrocutado aqui?
Bem, concluí, fiz o relatório, passei. Aí passei com facilidade para jornalismo. Era o quarto mais concorrido quando eu fiz. E Hoje é um passou dos com menos. Passei. Passei super fácil. Eu tenho muita facilidade. Esse consumo teu de conhecimento, ele vem muito dessa criação de tias? Vem o seguinte, na época a gente podia brincar na rua à vontade. Então eu brincava na rua, na Benjamin Constant, e ia muito para Campos Sales. Lá do outro lado tinham também. Mas eu nunca fui muito de ficar na rua até. Eu ia brincar, fazer uma brincadeira e tal. Jogava peteca, ok? A gente chamava bila, né? Ficava jogando bila e tudo. Mas eu não era aquele cara do futebol. Não era do futebol. Então o que é que eu fazia? Além de brincar, eu lia muito. Então eu era o diferentão mesmo. Eu que lia bastante. Só que na época não tinha internet e nem tinha celular. Os primeiros celulares em Teresina são de 95. Então, e só tinha 5-6 aqui, né? Só tinha 5-6. Então não tinha, as pessoas se comunicavam como? Pessoalmente, pelo telefone fixo e pelo orelhão. E ninguém ia para uma praça para ligar para outra pessoa para bater papo, né? Era rápido? Era muito quando era funcional, precisava mesmo. Como é que era essa convivência na casa? Eram quantos homens, quantas mulheres? Não, eram minhas 2 tias, eu e mais 2 primos. E uma casa grande, não tinha muito problema, não. Então eu tinha um quarto só pra mim, era. Isso Isso de 73 a 88, quando então, eu tinha fui... quantos? Eu tinha, em 80... Quando eu entrei no IFP, em 89, tinha 15 anos. Tudo foi rápido. Eu passei na UFP com 17 para 18 anos, me formei com 21, foi tudo bem. Como é que foi se descobrir, né, nessa fase? Porque a gente, hoje, ainda a gente vê muito questão de preconceito, né, na sociedade. Naquela época, participaram pessoas aqui que relataram sofrimentos absurdos, né? Olha, eu vou dizer para você, vou decepcionar muita gente, por quê? Porque eu sempre fui muito safo, então eu driblei o meu bullying colocando o povo no meu grupo do trabalho. Só tirava nota 10. Então todos os valentões e brigões me tratavam assim, ó. Por quê? E ninguém entendia. O povo dizia assim, Ari, tu é tão inteligente, a professora dividiu a sala em 6 grupos de 5. E no teu grupo é tu e esses broncos aí que não vão te ajudar em nada, tu vai fazer tudo sozinho. Eu disse, eu sei o que eu tô fazendo, meu amigo. Os broncos era quem fazia bullying, era quem... entendeu? Então eu contornava. Que te agrediam de verbal... Ou não, que agrediam isso. Tu via eles nem fazendo. Agrediam a mim. Porque de proteção. Senão, eles nunca mais iam tirar 10 nos trabalhos. Então eles me protegiam, na verdade. Se o cara fosse falar alguma coisa... Se alguém de outra turma que não me conhecia fosse falar, os malas sempre me protegeram. Porque eu botava eles no meu grupo, ou ajudava de alguma forma, e então eu nunca tive esse problema. Mas os meus colegas tinham. Acredito que muitos deles desenvolveram depressão, era tanta pescaria, problemas psicológicos. Como é que era o bullying naquela época? É muito parecido do que é hoje? Eu acho que era muito mais agressivo, porque não havia nenhum freio. Hoje, se você faz um vídeo de um bullying, aquele cara tá cancelado. As meninas bonitas não vão querer ficar com ele. A rede social dele, ele vai ser cancelado. Ele vai ter problema no emprego dele. A vida para ele vai ficar complicada. Naquela época, se alguém dissesse, olha, fulano aí ficou empurrando no recreio, ficou tirando onda, jogou suco, né, naquele rapaz porque ele é muito delicado. Todo mundo ia dizer, foi mesmo, conta aí, cara. Então aquilo valorizava o comportamento criminoso. Hoje cancela, né? Hoje cancela. Mas naquela época esse comportamento agressivo, era, né, valorizado. Olha que absurdo, né? Era valorizado. E tu já falou como lidou com tudo isso, mas como era no teu lidar com tudo isso fora de um ambiente seguro, fora de um ambiente da escola, que você tinha os amigos da turma? Sim. Mas porque tinha uma zona neutra, né? Mas não, era o seguinte, eu vivia em casa, onde eu tive uma família muito bem instruída, né? Minha mãe, sobretudo. Né? Então, embora não tenha sido criado por ela, mas ela, não é que ela era distante de mim, é porque eu fui pego pelas minhas tias, eu vou criar. E a mãe disse, tá, tudo bem, mas o meu contato era permanente com a minha mãe. E todos eles eram. Então eu tive uma família que me protegeu, na verdade. No ambiente escolar, eu também não tive esse problema. E
eu não era, na época, quem tinha 15, 14 anos, Eldson, não ia pra balada. É diferente Só de hoje, brincava ali na rua, que era todo mundo conhecido também. Então, quando eu comecei a sair, aos 18 anos de idade, aí eu já ganhava dinheiro. Foda-se. Aí pronto, aí eu sabia. Aí se alguém viesse fazer bullying, eu devolvia 7 pedras na mão. Ninguém ousaria mais. Se você já sofreu preconceito, acho que é muito clichê. O pior constrangimento e da melhor forma que você já saiu. Eu acho que eu lembro. Hoje são meus amigos. Eu era aluno de jornalismo da UFP e apareceu uma vaga para repórter de rua no Jornal Diário do Povo em 1994. Certo. 1994, como eu disse, não tinha internet, não tinha celular. Jornal é o que hoje é esse podcast. Era muito poderoso. Todo mundo lia jornal. E quem não lia, consumia através de quem lia, porque repercutia muito. É uma escadinha, então, né? O jornal destruía uma carreira política ou construía. Porque as TVs abertas não tinham programação local. Era só ali a Clube com aqueles 2 mini telejornais. Não tinha Meio Norte e tal. Então o jornal era poderoso. Uma notinha de jornal equivale hoje a um comentário seu no Bom Dia Meio Norte. Que as pessoas temem ou querem, né? Dependendo de você elogiar ou criticar. Na época, uma notinha de coluna valia muito. Então, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir essa vaga? Aí o editor-chefe era o Luiz Brandão, que hoje trabalha no INSS, Grande Brandão. E aí eu fui fazer o teste. Cláudio Barros era o principal colunista do jornal. Só tinha fera. Quem tinha saído, na época, era a professora Elmira Simeão, grande jornalista também. Sim. Aí eu fui fazer o teste. Passei com outros candidatos, eu tinha um bom texto, fui pra rua com o editor e eu tinha que fazer uma matéria quando voltasse. Aí eu fiz a matéria, não tinha computador, então era máquina de datilografar manual. Isso. Errou, tem que datilografar aquele parágrafo, recortar e colar por cima. Caralho. Okay. Aí eu fiz, aí eles me chamaram, depois, não, você vai ficar comigo. Aí eu fiquei muito feliz, né? O Cláudio disse, eu ainda lembro, o Cláudio Barros de Sari, lá no curso de jornalismo, porque ele demorou a se formar, que ele trabalhava, era diretor técnico de jornalismo do governo Freitas Neto, né? O Fenelon era o secretário, ele era o subsecretário, ele era o diretor técnico, o secretário era o Leal Júnior, ex-deputado. E aí o Cláudio Barros, Sari, você tem futuro. Teu texto é muito bom. Aí eu disse, o CB na época era o Hélio Gaspari, né, daqui. Eu disse, que bacana. Só que o meu primeiro dia na redação, tinha uma briga, na época, os jornalistas de batente contra os jornalistas do curso. Até hoje, né? Até hoje, mas hoje bem menos, porque hoje quase não tem de batente. Né? Nos jornais impressos, eu digo. Claro. Então tinha uma briga, era tipo assim, esse é do curso, só quer ser, ele acha que escreve melhor que a gente. O de batente é o cara que aprendeu na marra por talento puro, né? Isso, porque o nosso curso é de 84, o da UFP, o primeiro. Então ele dizia assim, isso aí é uma almofadinha. Vem lá da faculdade, hoje é Nutella. Aprendeu tudo na sala de aula, não sabe o que é rua. E o povo do curso dizia assim, porque os jornalistas de batente, né, que não sabem a diferença de mal com U e mal com L, então assim, tinha essa rivalidade. E quando eu entrei na redação, tinha pouca gente do curso. Tinha o editor-chefe, o Luiz Brandão, tinha a Núbia Ramos, que hoje é diretora da Antares, e mais um ou dois. O resto era tudo de batente. E gente, assim, de 50 e poucos anos. E aí eu sofri. Eles diziam mesmo, era na cara dura. Aí, ó, uma fadinha lá do curso da Federal. Cara, isso é ruim. Sabe escrever, Gilmário? Que eu era o meu editor, Gilmário Alves. Sabe escrever? Leva ele pra rua, pra ver se ele sobrevive. Só que eu me saí muito bem na rua. Eu voltava com 4, 5 matérias. Eu não tinha medo de entrevistar, usava o gravadorzinho portátil e fazia entrevista e tal. Então eu rompi. Na época era um gravadorzinho. Tinha um gravadorzinho com a fitinha desse tamanhozinho. Então eu rompi isso na prática. Já dei manchete logo do jornal, fazia reportagens especiais. Mas pra mim foi um choque quando eu entrei na redação todo eufórico. Consegui uma vaga e o povo. Lá vem esse aí do curso de jornalismo. Qual foi a tua primeira... Querendo ser melhor que a gente. A tua primeira manchete de jornal? Aliás, como é que você enveredou pra... Tá, eu vou falar a primeira manchete significativa. Certo. Porque manchete eu dei logo, né? Tipo, um acidente no centro de Teresina. Acidente rendia manchete na época. Assassinato, então, era um por mês. Por mês, que o som de onde? Mês. Que isso nessa época você tava quebrado. Tava, amigo. Não existia programa policial. Ela existia. Não tinha como sustentar programa policial. Aí, primeira manchete. O prefeito Alferraz estava internado em São Paulo.
foi em 95, né? Eu não tinha um ano ainda. E eu percebi que aquilo ia render. Então eu disse, gente, eu não faço feeling, né? eu disse, eu não faço política. Então não adianta eu querer entrar na editoria de política agora. O que eu vou fazer? Aí eu disse, Gilmário, eu quero te vender uma pauta. Porque a gente chama assim no jornalismo. Eu disse, eu quero te vender uma pauta. Porque ele é que me pautava. Ele era pauteiro também. Então eu não tinha a decisão sobre o que eu faria. A não ser o muito factual, né? Aí ele disse, o que é? Eu disse, eu quero fazer uma matéria especial dizendo o seguinte: o Al-Ferraz vira mito em vida. Porque você vira mito quando morre. É verdade. E ele não morreu. Eu quero fazer essa matéria. Ele disse, Ari, talvez pegue mal. Talvez pareça um obituário antecipado, que tu está dizendo que o cara vai morrer. Eu disse, não, eu não vou pegar por esse lado. Por esse lado. Vou dizer que ele já virou mito. Vamos, pois faz o seguinte, deixa eu fazer as entrevistas. E aí tu avalia, tu vai comigo e tu avalia se ele virou, se ele não virou mito. Aí a gente escolheu os bairros mais pobres de Teresina, as vilas que estavam nascendo, e escolhemos bairros ricos, de alto padrão. Todo mundo tratou ele como um mito já. Como se ele já fosse uma estátua. Ele era uma estátua de si mesmo, só que ele estava lá no hospital, né, em estado grave. Aí eu disse, viu? Eles, puta matéria. Faz. Aí eu fiz, foram 2 páginas e foi a manchete do jornal. Ok, tá. Aí tudo bem. Como o Al-Ferraz morreu? O Al-Ferraz morreu por volta aí depois de 10 da noite. Os jornais todos fechavam às 8h30. 8h30 era que era. E não tinha TV para dar plantão, não tinha blog, porque não tinha internet. Não tinha Instagram. Não tinha nada. Então o jornal era que tinha que dar. E havia uma competição entre o Jornal Diário do Povo, onde eu trabalhava, e o Jornal O Dia, que era líder. O Meio Norte só surgiu no dia 1º de janeiro de 95, era novinho, né? Era um jornal novinho. Aí tinha uma competição. E o povo dizia, que horas esse... Estou falando agora isso depois de muito tempo, mas era assim que falava na redação. Mas é isso. O povo dizia assim, que horas que o prefeito Al-Ferraz vai morrer? Porque se ele morrer de madrugada, ferra a gente. Porque a gente só vai dar na edição do dia seguinte, esfria muito. Né? Diz assim, se ele tiver que morrer, que morra de manhã ou de tarde. Mas aí... Era, gente, porque jornalismo é assim. Ei, teve um acidente ali. Meu Deus, quantos mortos? Eu disse, não, só um. Ah, só nota. Morreram quantos? 10. Uau, matéria, manchete. Então, assim, com o esse tempo, é o mundo. Parece muito cruel, mas com o tempo é assim, né? Você, é bem aí, isso. Aí eu disse assim, quando eu soube, né? Não lembro como eu soube, mas eu soube. Aí eu disse, eita, todos os jornais vão amanhecer furados. O prefeito morreu de noite, estava tudo fechado. Só que o jornal O Dia, que era um jornalão, um grande jornal... Tem essa capa na internet? O que foi que ele fez? Acho que tem. O que foi que o jornal O Dia fez? A editora-chefe na época era a minha amiga Ângela Ferri. Esposa do Marcelo. E ele já era o secretário de redação dela. Eles eram um casal que editava o jornal. E ela morava de trás do jornal. Aí ela fez só uma chamada na capa, não tinha matéria dentro. Era só morre o prefeito Al-Ferraz aos 63 anos. Só uma tarja preta lá em cima. Porque o jornal já tinha rodado, eles não iam jogar uma edição inteira no lixo. O que foi que o Brandão fez? O Brandão sempre foi muito arrojado. Ligou para o seu Eulálio Damásio, tio do Danilo Damásio, e disse, seu Eulálio, eu vou jogar a edição toda no lixo. Ele disse, você é louco, você é doido. Vou jogar, vou fazer outra. Aí ele disse, rapaz, você vai fazer outra edição por conta de uma matéria. Aliás, de uma chamada de primeira página. Não dá tempo de fazer matéria. A matéria tá feita. Aí ele disse, a gente deu uma manchete com a matéria do Ari, desse novato. A gente vai republicar a matéria, eu só acrescento a morte. Porque a matéria dele é perfeita e a gente deu manchete há uma semana, foi uma semana antes. Aí a minha manchete foi manchete de novo, um dos poucos casos que é uma matéria 2 vezes manchete de jornal, mas com a informação da morte. E aí ali foi minha primeira manchete de projeção, porque todo mundo, o jornal na época era equivalente a um programa de TV. Então todo mundo começou a dizer, quem é esse rapaz? Arimatea Carvalho? Quem é? Ah, quem é Arimatea? Meu Deus, que o texto tá bom, é um bom texto. Nas 24 horas posteriores a essa publicação, o que é que apareceu? Aí todos os jornalistas se encontravam nas coberturas, e aí todo mundo passou a me tratar diferente nas coberturas, né? Dizer, e aí, Ari, tem alguma novidade, alguma matéria Tem mesmo hoje, essa diferença quando o cara começa ali? Tem sim. Aí, que na época a gente encontrava muito. A Cíntia era repórter de TV de rua. A gente encontrava as equipes todas, né? De todas as TVs, de todos os jornais juntos e ficava conversando. E aí foi a minha primeira manchete de destaque. Foi essa. Foi um ponto marcante. Foi um ponto de inflexão na minha carreira, quando eu tive aquele boom. Assim. Foi a virada de chave. Foi. E foi logo no começo, né?
A gente tá aqui blindando aqui, brindando. É o seguinte, o Yeldson, ele abriu uma garrafa de vinho, que é um dos vinhos mais caros que ele tem na adega dele. Não sei se vocês sabem, mas ele tem uma adega importada. Não. Ele abriu essa garrafa pra mim. Eu não vou dizer o rótulo, porque eu não quero constranger as pessoas. Mas ele é quase o preço dessa cadeira de 7 mil reais. Quase o preço dessa cadeira de 7 mil reais. Por favor, saboreie, né? Você conhece pelo odor, pelo aroma. Pelo aroma. Você já sabe se o vinho é bom ou não, né? E eu tava vendo aqui nessa revisão de pré-produção, você teve problema com álcool, né? Yeldson, eu tive recente. Foi recente isso? Eu não bebia até os 21 anos de idade. Nunca tinha tocado em álcool. Sério? A partir de 21, passei a beber normalmente. Vai sair com os amigos? Normalmente. Eu tive um problema já recente, de uns... Eu parei com o problema de uns 5 anos pra cá. Caramba! Eu tinha problema sério de abuso de álcool. Eu nunca usei drogas, nenhum tipo. Mas eu tinha sério problema de abuso de álcool. Qual era o abuso? Eu trabalhava num ritmo insano, de 12, 14 horas por dia. E quando eu saía, eu pensava assim, vou extravasar. Então, quando eu estava de folga no dia seguinte, eu ia para um show e tomava 2, 3 garrafas. Ou de vodka, que eu gostava muito, ou de uísque, com 2, 3 pessoas na mesa. Então eu tomava quantidades industriais de bebida alcoólica. 2 litros, basicamente. Todo dia? Não, só final de semana. Mas isso... Porque você sabe que o abuso de álcool, ele não é necessariamente diário. Eu sempre fui muito responsável. Então, nunca me deixei me prejudicar por conta de álcool no meu trabalho. Nunca foi. Mas no final de semana... Nunca foi afetado. Eu exagerava, gente. Aí eu comecei a perceber que eu ia me virar um dependente de álcool. O que me salvou foi a minha força de vontade? Não, porque eu não vou ser hipócrita. Não foi. Mas desculpa interromper essa linha de raciocínio, né? Nesse abuso, ele ficou cada vez mais frequente? Cada vez. E começou a te deixar ruim durante a semana? Sim, deixou, me adoeceu, na verdade, que é o que eu vou contar agora. Eu saía com Péricles Mendel, jornalista, né, do Grupo Cidade Verde. Eu saía com a Laísa Mendes, que é assessora de imprensa do secretário Florentino Neto. Ana Karine Nascimento Vale, né, que hoje mora em Fortaleza. E aí, dava 4 horas da manhã. Na época não tinha pandemia, os shows, os eventos iam até 6. Então, dava 4 horas, eu dizia assim, eu chamava o garçom e disse, traga mais uma garrafa. E eu lembro que o Péricles dizia assim, tu vai pagar sozinho, né? Porque eu não vou rachar essa contigo, amigo. É a terceira e já são 4 horas da manhã. E o Péricles bebe pouco. A Laísa, eu sempre saía com gente que bebia pouco. Então você era o trator. Eles tomavam 1, 2 doses ali no Embromation. E aí eles diziam, Ari, pelo amor de Deus, não faz isso, é a terceira. Não. Aí eu disse, compra só uma dose. Eu disse, não. Quero 1 litro. Então eu tava virando a Amy Winehouse, né? Só que ao invés de tomar gin, como ela adorava, né? Tanqueray com Coca-Cola, ela pôs isso na música dela. Eu tomava vodka ou tomava uísque. Perdi a consciência? Não chegava a perder a consciência, mas eu tive uns 2 episódios de amnésia alcoólica. Não lembrar literalmente nada. Nada, e é assustador. Aí o que foi que aconteceu? Quem me salvou, né? Porque eu ia virar dependente, isso ia resvalar pro dia a dia. Claro. Não chegou a acontecer, mas ia. Sim. Foi a doença. Eu desenvolvi um problema chamado Síndrome do Intestino Irritado. Eu descobri com minha querida amiga Maia Veloso, porque ela não tem, mas ela tinha um problema parecido. E aí, quando eu relatei para ela, ela disse, você vai procurar o doutor Guilherme. E aí eu procurei, Guilherme Cortez, filho de uma sumidade, uma legenda da medicina piauiense, doutor Anchieta. E aí eu fui lá, e aí fiz milhões de exames. Aí ele disse, olha, não é fácil detectar o problema que você tem. Mas eu detectei, um excelente médico, um abraço para o doutor Guilherme. Você tem síndrome do intestino irritado. Então, você não pode mais álcool, você não pode mais chocolate, café, quase nada. Vou tomar aqui um pouquinho antes do meu intestino irritar também. Aí ele disse o seguinte, você vai testando o que te faz bem e o que te faz mal, mas algo você vai ter que cortar logo. Feijão, farinha, não sei o que, um monte de coisa. Eu disse, e álcool? Ele, sim. Agora sim você está em crise. Porque eu cheguei a ser internado. Caramba, Fiquei um dia internado, com muita dor, não passava, só dor. Não tinha vontade de ir ao banheiro, só dor. Dor lancinante de gritar. Eu tomei Tramax, que é um remédio para câncer, forte, mas não adiantava, a dor continuava. Fiquei lá no Unimed Primavera. E ele disse, a princípio álcool 0. E aí você vai reintroduzindo álcool na sua vida e testando.
Aí eu testei, o que é que eu posso? Eu posso vinho, não causa problema, e cerveja de leve. Lentamente, devagarzinho. Vodka não dá, uísque não dá, gin nem pensar. Nessa época, você teve sensação de estar com depressão, alguma coisa? Não, eu nunca tive problema, graças a Deus, problema depressivo. Eu sempre fui uma pessoa que é uma doença gravíssima, né? Muito. Tem muita gente que leva... E a minha família tem muitos casos, inclusive de suicídio. Tios, primos. Caramba. Sim, de suicídio. Tenho vários casos, sobretudo na parte materna. Mas eu nunca tive, graças a Deus. Gente próxima a mim, sim. Mas eu tenho medo até hoje, sabia? Porque tem gente que desenvolve a depressão depois na terceira idade. Então eu me monitoro. Eu sou muito racional. Eu até brinco, se um dia eu tiver Alzheimer, eu vou saber que eu tenho antes de eu desenvolver. Porque eu fico pensando, eu esqueci isso. Será que eu tô com Alzheimer? Não é possível. Eu já sou muito neurótico, né? Em relação, sou quase o Álvaro Luiz Carneiro, assessor do Wellington Dias, que é o hipocondríaco mais hipocondríaco que eu conheço. O que eu percebo do Ari muito forte é que ele tem uma armadura muito forte. Sim, essa couraça. Tem mesmo. Mas assim, também é muito sensível. Eu acho que é só você e seu travesseiro. Mas, Yeltsin, você, por exemplo, qual é a imagem pública do Yeltsin Vasconcelos? É o da Atena do Piauí. É aquele cara assim, tal, né? Que é o durão e tudo. Mas quem convive com o Yeltsin é um coração de manteiga, um cara altamente generoso, capaz assim de gestos, né? Então, você tem a pessoa, a sua persona, que tem as suas fragilidades. Claro que tem gente que é só fragilidade e tem gente que é só casca dura. Graças a Deus nós não somos. Não somos, é verdade. Não somos. Nessa trajetória de jornal, você vem para o Jornal Meu Norte depois, Sim. né? Hoje Fiquei um ano no Diário do Povo, um ano no Jornal O Dia, que eu fui em seguida, convidado. Pedi demissão do Jornal Diário do Povo. Mas a história é com o Meu Norte. Isso, aí no Meio Norte eu tenho 25 anos. 25. As maiores capas, as maiores viradas. A gente tem casos de Donizete Adalto. Sim. Verdade. Francisca Trindade. Falando de televisão, a primeira vez que eu fiz transmissão para Meu Norte Forte foi no dia da morte da Jacada Juju. E Yeltsin, nós estávamos juntos na transmissão da Micarina Meio Norte. Você estava na transmissão e eu participei. Que é o Franklin Bellarmino, né? Isso, Franklin Bellarmino. Eu participei da transmissão. O Yeltsin estava ancorando a transmissão. Eram vários, né? Tinha um rodízio. Na verdade, era para ser o Marcelo Rocha. E ele me levou e disse, eu tô com dor de barriga. De sacanagem, ele sabia. Sim. Ele disse, eu vou me embora, tu vai assumir. Pronto, deu show já. Foi o começo da carreira do Yeltsin. E eu tava lá, já me dava muito com você. Ficamos conversando. Eu lembro que muito bem, nitidamente, essa imagem de um sofá, de um puff. E nós três conversando. Eu, você e o Franklin Bellarmino. Aí o que foi que aconteceu? Terminou a transmissão. O Franklin disse o seguinte, Ari, tá tendo uma festa pós-Micarina, que tinha muita festa pós-Micarina. Jorginho Medeiros fazia. Que hoje é que a gente... Como é que fala? After Party. After Party. Depois da festa. E aí na época ninguém usava essa expressão. Tem uma festa pós-Micarina na boate Metalúrgica, que fica na Avenida Campos Sales. Hoje é a Academia do Professor Demóstenes Ribeiro. Certo, sim. Aí eu disse, vou. Eu não sou de andar em ambiente LGBTQIA+. Por quê? Eu amo andar, mas não sei, eu ando mais em ambiente convencional, né? Eu me sinto melhor no ambiente LGBTQIA+. Porque, gente, não tem violência zero. Não tem briga. Tem muito amor, né? Tem, pois é um ambiente carinho, diferenciado para o bem. Então eu me sinto, e é povo alegre, muito feliz. É legal demais. Mas não sei por quê. É uma coisa minha mesmo. Sabe por quê? É porque as pessoas com as quais eu saio são, sobretudo, amigas hétero. Então elas gostam dos ambientes mais convencionais. E eu a sigo. E como você gosta da companhia? Eu a sigo. Mas aí eu fui, eu adoro e conheço todos, meus amigos. Aí fomos para a Metalúrgica. A gente ficou. Aí o Franklin disse o seguinte. Eu falei, Franklin, eu já vou, vamos. Porque eu fui com ele. A gente foi juntos. Na motinha? Não, eu no meu carro. E ele na motinha. moto. Aí eu disse, Franklin, vamos embora. Aí ele disse, Ari, não, vou ficar mais um pedaço. Mas Yeltsin, eu lhe garanto, não estava bêbado. Claro, ele bebeu, mas não foi por conta de álcool, não. Foi na época, ele não sabia andar de moto direito. Não sabia. Ele comprou sem saber pilotar a moto. Ele passou na ondulação, ele perdeu o controle. Isso, você sabia que as semanas antes ele disse, Ari, quase que eu morro. Eu disse, como assim?
Acabei de dobrar aqui na Avenida Barão de Castelo Branco pra vir pra TV e um carro não me pega por 1 centímetro. E era um cara de um carisma Sim. absurdo. Bacana. Formidável. A gente fala de Léo Dias hoje, ele era o cara da época. Precursor disso. Foi. Aí eu tinha um programa na TV, nas tardes da TV, que é o que hoje seria o da Sônia Abrão, né? O do Léo Dias. Jacá da Juju. Aí eu fui pra casa e deitei. Aí o telefone tocou e eu atendi o telefone. 2 horas depois, 2h30, eu disse: o que foi? Ari, o Franklin acabou de morrer. Eu disse: não. Há um mal entendido. Ele tá lá na boate metalúrgica. Eu tava com ele, eu saí um pouco antes e ele ficou. Então ele ainda deve estar lá na boate. Disse: não, Ari, ele saiu da boate e ao atravessar a Ponte da Primavera, naquela rotatória da UFP, ele caiu e morreu. Te deu muito, né, Deli? Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu entrei em choque. Porque você tá com uma pessoa que é sua amiga, colega de trabalho, um grande profissional com um futuro brilhante, e você sabe, 2 horas depois de ele estar com você, que ele morreu, é um impacto muito grande. É muito louco. Eu fiquei muito abalado. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei na casa de uma tia da Rio aqui, e o Marcelo me deixou lá, e 2 horas depois ele me ligou. Aconteceu isso, tal. E ninguém no grupo queria fazer matéria. Pois é, e aí eu lembro que a direção, nosso diretor era o Edilson Carvalho, diretor comercial, e ele disse: Ari, no dia seguinte eu quero que você dê um depoimento ao vivo na transmissão da Micarina. Porque como nós somos profissionais, a gente não podia deixar de transmitir a festa, porque a festa era do Piauí inteiro, era do Brasil inteiro, era de milhões de pessoas. Então a nossa dor a gente tinha que guardar, engolir a seco e fazer a transmissão. Aí eu disse: seu Edilson, ele vai lembrar disso? Eu disse: seu Edilson, não tem a menor condição. Não tem a menor condição de fazer nada. E quem apresentou brilhantemente e leu um editorial brilhantemente, como tudo que ela faz, foi a Maia Veloso. Foi verdade. O Bel Marques fez homenagem para ele. Todas as bandas que passaram fizeram homenagem para ele, porque ele significava muito pro grupo, né? A Dona Idesina era apaixonada. Uma aposta correta nele, um grande talentoso apresentador de TV e que hoje teria um status aí de... Sem sombra de dúvida. De nacional, inclusive. Sim. Nacional, acredito também nisso. E dessas principais capas, Ari, o que você lembra? Porque aí a gente teve tem o Donizete, fato... Donizete, como é que foi? O Donizete, o Alferraz morreu em 95, o Donizete morreu em setembro de... Já fazia TV, você? Fazia uma participação no programa da Vanusa Coelho, chamado De Bem com a Vida. Era um quadro que ia ao ar 2 vezes por semana, ao vivo dentro do estúdio. A Vanusa apresentava o programa, que hoje é a Revista Meio Norte. Já era o nome Revista Meio Norte. E eu tinha esse quadro de entrevistas. Tinha medo de entrar na TV? Eu odiava TV. E eu fui obrigado a fazer TV. Hoje eu agradeço pelo José Osmando, que é o nosso diretor de jornalismo. Que é um gigante. Que disse: você vai fazer. Eu disse: Osmando, eu não sei fazer, eu não gosto de fazer. Ele disse: não, vai, tente, faça, tente. Insistência dele. Né? Pois é, e aí eu fiz e hoje eu gosto. Então, né, você tem que ouvir também. Você é um dos principais âncoras que a gente tem hoje. Quem tem aquela percepção. Não gostava. E aí, do Donizete, né? Eu fui pra casa dormir também. Quando foi por volta de meia-noite, depois de meia-noite. Só pra gente entender, pra gente chegar nessa parte, como é que era a tua convivência com ele ali dentro do grupo? Do Donizete? Era muito ruim. Ele se relacionava mal com a maioria dos jornalistas. Ele era muito malquisto na categoria. Tô falando isso aqui porque eu tenho que falar a verdade. Né? Claro. Ele é um mito para a população em geral. O Robert falou isso aqui. No meio jornalístico ele não era, ele era detestado. Primeiro porque ele gostava mesmo de atacar os colegas. Né? Ele era um jornalista, um grande comunicador paranaense que veio para cá e não fez amizade com ele. Ele atacava os jornalistas, essa que é a verdade, né? Parecia que ele meio que não gostava da imprensa local, pelo menos não. O Robert chegou a falar aqui que ele era chantagista, charlatão. Aí o que a gente sabia? O que a gente sabia dos gestores? Que ele fazia uma proposta X, aí o cara dizia não. Aí ele começava a criticar e a detonar o cara. Aí o cara dizia sim e não era nem para elogiar. Ele dizia sim, aí se o cara tivesse muita visibilidade, ele elogiava. Se não tivesse visibilidade, ele ignorava. Então era: você me paga para eu blindar você. Ou, se você tem muita projeção, para eu aqui acolá fazer um elogio. E se você não fechar, eu te detono. Simples assim. E, gente, se vários gestores que não se comunicavam entre si relatavam isso para diferentes jornalistas, é óbvio que era um fato. Claro. Não era uma invencionice. Sim. Ele era odiado, né? Ele não era... No grupo, né? Ele não era bem quisto, tá? Na imprensa, não era. E
salvo algumas exceções, obviamente. E quando ele morreu, eu estava em casa, recebi um telefonema, atendi, disseram, corre para a redação que assassinaram o Donizete e nós vamos fazer uma edição especial. E isso era de sexta para sábado. E sábado a gente tinha uma edição que a gente só chegava às 9h30, 10 da manhã para fazer a edição de domingo que circulava no final da tarde e início da noite. Aí eu corri, né? Já tinha carro na época e era novinho, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, né? Aí eu fui, voltei. Você não era o editor? Eu era subeditor-chefe já. O editor era o Fenelon Rocha. Desculpa, era o João de Deus. O Fenelon já tinha saído e o João de Deus que é o Osmando que trouxe ele. Grande João de Deus. Grande João de Deus também. Isso. Aí, Kilson. O Fenelon a gente se dá mais... Sim, o Fenelon foi que me levou pro Jornal O Dia e pro Meio Norte. Foi ele que me levou. Eu corri, né? Aí eu disse, meu Deus, será que é verdade e tal? Tá, fui. Cheguei na redação. Ari, vamos fazer uma edição nova que vai circular por volta aí de 12h. Essa edição foi a maior tiragem da história do Jornal Meio Norte até hoje. Saiu de quanto para quanto? A gente circulava 10 mil, 12 mil, circulamos com 30 mil, esgotou, não sobrou nenhum exemplar. Que loucura, né? E o Paulo sempre foi muito louco nesse negócio de ter volume, né? Sim, 30 mil exemplares, todos vendidos. Na época, o jornal era vendido mesmo pelos vendedores nos semáforos e tal. E a gente vendeu tudo. Aí a gente fez essa edição. Aí eu lembro que eu cheguei na redação 3 da manhã e saí por volta aí de 4 da tarde. Ou seja, 13 horas, né, na redação. Aí a gente fez, o Efrem cobriu, o Efrem já era nosso, e a gente teve engraçado. Onde ele morreu, ali era uma escuridão total na Marechal Castelo Branco, embaixo da Ponte da Primavera. Sim. E era um ponto em que as profissionais do sexo, as travestis, algumas levavam seus clientes. Sério? Então era tudo escuro, não tinha iluminação pública. E uma travesti, uma profissional do sexo, o depoimento dela foi importantíssimo para a polícia desvendar a descrição física de quem estava na Kombi. Porque ela estava ali com o cliente, opa, tem alguma coisa errada. Então ela viu, ela estava no escuro, ninguém a viu, mas ela viu. E aí, na época, houve uma série de imprecisões, né? Porque alguns deles, uns se pareciam com fulano, que pareciam até com hoje ciclano, ainda tá né? nisso, Pois né? é. O julgamento, no caso, não está encerrado, né? Não porque tá. o principal acusado de ser o mandante aguarda ainda julgamento. E nós já convidamos ele, inclusive, para vir para cá. Não sei se ele vai topar. Sim. Como é que fazer, por exemplo, uma capa de alguém que você não suporta e ter que narrar aquilo? Mas veja bem, ele tinha uma coluna no jornal, que hoje é a coluna do Rivanildo Feitosa. Depois que ele morreu, passou a ser a da Nuxa Mello. É a coluna social, de uma página. Ele tinha? Tinha, no jornal. Nessa época ele não tinha mais, porque ele tinha saído para se candidatar. Mas um pouco antes, quando ele era do Grupo Meio Norte, ele era apresentador de TV e tinha uma coluna de página inteira Social. no jornal. Social. Que loucura, eu não sabia disso, não. Social. Ele botava mulheres belíssimas, lindíssimas e tal. Né? Foi um precursor também dessas mulheres bonitas nos sites e tal. Também tem que dar a César o que é de César. E aí eu dava muita chamada da coluna dele na capa do jornal. Profissionalismo acima de tudo. Claro. Sempre eu chamava na capa para a coluna dele, porque rendia leitura e não tinha venda. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Então eu sei separar isso. Nesse meio, principalmente de redação, antes de internet, né? Sim. Tinha muito assédio. No sentido de assédio moral, assédio de trabalho mesmo. Tinha. Que tu via, às vezes, sim, e ficava constrangido muitas vezes. Sim, sabe por quê, Yeldson? Porque a gente tem uma sociedade que hoje é bem outra. É bem outra. Olha, hoje você, por exemplo, não deve usar o verbo denegrir, porque é racista. Sim. Denegrir, tornar negro. Por que tornar negro é ruim? Lista negra, ninguém usa mais. Humor negro, humor dark, negro, né? Lista negra, ninguém usa mais. Você usa... Inveja branca. Isso, exatamente. Inveja branca, humor negro, lista negra. Você usa lista proibida, lista vermelha, tá? Por exemplo, Mas isso tu acha que é... mercado negro. Eu comprei no mercado negro. Não usa mais. Não existe mais. Você comprou um produto pirata, né? Então, a sociedade mudou, graças a Deus. Verdade. Estamos evoluindo. Na época, quem fazia assédio moral, muito provavelmente não tinha noção daquilo que ele estava fazendo. Fazia sem saber. Fazia porque não tinha caráter, óbvio. Claro. Porque era um crápula, mas fazia sem pensar assim, eu estou fazendo assédio moral, mas eu estou fazendo. Hoje quem faz sabe que está fazendo. Total. Sabe que está fazendo, né? Então não sabia. Deveria ser punido, mas na época quem era a vítima também não tinha noção
de que estava sendo vítima. Achava assim, é meu chefe, ele pode fazer, né? Eu, em relação a mim, nunca tive, graças a Deus. Mas eu vi, assim, algumas pessoas. Cenário nacional e cenário local. Sim. Quem são os melhores que você hoje consome de jornalismo e quem você não consome absurdamente? Olha, eu consumo muitos comentaristas e comentaristas políticos da CNN, da Globo News. Eu gosto especialmente do Gerson Camarote, que tem um blog. Camarote, né? E é comentarista da Globo News e tem blog também no Globo.com. Gosto muito da Andréa Sadi. Gosto muito da Natuza Neri, que deu o furo da indicação. A Andréa Sadi é uma revolução? Eu gosto mais da Natuza, mas elas são do mesmo nível. Elas têm dado muitos furos de reportagem desde quando elas eram repórteres da Folha de São Paulo. A Natuza antes foi da agência Reuters, onde ela começou. Uhum. E a Natuza foi ela que deu agora o furo de reportagem do Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil. Eu estava indo dormir. E aí eu vou dormir vendo meu tablet as notícias. Ela postou já perto de 11 da noite. Aí eu tava indo dormir 11h30. Aí eu tava vendo a última atualização do Globo. Aí tu viu. Aí tinha, foi a terceira manchete, tinha assim, senador Ciro Nogueira deve assumir Casa Civil. Ela pôs ainda no condicional, deve, pode, mas foi ela que deu o furo de reportagem. Aí eu disse, minha ídola, deu mais um furo de reportagem aqui. Estadual. Aqui? Olha, nós temos excelentes comentaristas, mas eu vou ser acusado aqui de ser corporativista. Eu considero os integrantes do Jogo do Poder todos muito bons, né? O Ananias Ribeiro. Todos nível nacional? Todos. A Sávia Barreto, o Amadeu, um grande âncora. E fora do Grupo Meio Norte, o Elivaldo é uma entidade, né? Aliás, é uma entidade. O Paulo é louco pra levar ele pra ter. Nós. Eu digo o Paulo é porque ele que o sempre... doutor Jesus Filho não nos ouça, nós. Claro que vai ouvir. Nós, ele é uma entidade. Elivaldo, né? Estamos lhe esperando lá. Ele é uma entidade e na TV, no comentário, João comentário Carvalho. Político... O João cumpre um papel incrível, maravilhoso. Que é falar, que é falar sem filtro. Ele é fora que da é caixa. Importante Ele que é alguém fale sem filtro. Verdade. Então ele cumpre uma função. E fora do Grupo Meio Norte, o Elivaldo e o Pedro Alcântara. Também que todo mundo respeita. Nossa, muitíssimo. E os piores nacionais e locais você não consome? Eu não consumo os blogueiros radicais. Os blogueiros nacionais radicais. Porque eles não fazem jornalismo. Quem né? são eles? Eles não fazem. Não, os bolsonaristas, sobretudo. Mas tem também esquerdistas. Eu tô tentando lembrar Pra ser justo, tem lulista radical, lógico. tem bolsonarista radical. Não é só da direita, eu tô tentando lembrar mas a maioria da direita. A maioria da direita. O comentarista até da Jovem Pan, que mora nos Estados Unidos, eu tô tentando lembrar que participa muito do Nossa, Pânico. a Jovem Pan é toda... É toda. Cara, mas é meio louco. Parte assim, da CBN é a Jovem Pan, né? E local? Local. Olha, vou logo dizer que a bolsonarista mais bolsonarista do momento é a Samanta Cavalca, minha querida amiga. Mas eu não a coloco no mesmo rol dos nacionais, porque a Samanta sabe diferenciar o que é notícia e o que não é notícia. E ela dá a notícia. Mesmo quem ela não gosta. Agora, ela critica em tons muito acima aqueles que ela acha que tem que criticar. Mas ela é inteligente demais para ser uma blogueira, né, que não faz jornalismo, que faz panfleto. E eu espero que ela continue assim, viu, Samanta? Continue. É uma das maiores... Ela não vai deixar de ser inteligente, então. Quem mais? Daqui? Claro. Deixa eu ver. Aqui tem muito não. Tem alguns que eles não são mau caráter, mas eles são só mal informados mesmo. Não sei se por preguiça de ligar. Gente, para entrar no Jogo do Poder, eu tenho que fazer do dia anterior para a hora que eu entro no ar, pelo menos umas 20 ligações. Check. Eu tenho que ligar para deputado, vereador, secretário, falar pelo WhatsApp, ligar pelo WhatsApp. Por quê? Eu entro no ar. Se eu não fizer isso, eu vou entrar no ar para quê? Porque eu não vou ter informação. Você precisa checar também. Então, isso, eu preciso checar e ir atrás. Olha, o jornalismo político é conversar. Você tem que conversar. Ari, você vai perder 1 hora conversando com o secretário e ele não vai te dar nenhuma informação relevante. Verdade. Mas daqui a 3 meses, quando ele tiver informação relevante... Ele vai te passar. Ele vai me passar. Que é uma construção... Isso. É uma construção. A internet, ela proporcionou, e isso que já a gente vai tratar, do que era fazer jornalismo antigamente, anteriormente, na verdade, antes da era da internet, com acesso muito fácil ao consumo de informação.
mas as palmatórias do mundo que se revelaram através da internet, onde tudo não presta, tudo não vale, você não é nada. O cancelamento. Todos os dias as pessoas procuram, parece, alguém para dizer assim, esse eu vou acabar com a vida dele. Pela experiência que você tem de jornalismo escrito, audiovisual, você já viu isso muitas vezes? Isso perdura? Olha, Yeldson, as redes sociais, elas se tornaram um lugar de ódio e intolerância, de rancor, de malquerença. E eu fico muito triste, porque não era assim. Então, é a maioria? Não. Só que acontece em relação aos extremistas de direita e de esquerda. Aqueles 30% se comportam como se fossem os 70%, que não são. Entendeu? Aqueles 30% radicais se comportam. Então, eles fazem mais barulho, eles xingam mais, eles fazem campanha de cancelamento. E quem não é assim, não se manifesta. Não se manifesta. Então, parece que eles são maioria. Mas, na verdade, eles não são. Agora, esse grupo de ódio, ele é um grupo sistemático, coordenado. Um coloca lá uma isca e vai todo mundo lá, feito arquitetado, um cardume de piranhas para tirar o seu naco da carne da vítima. Que a vítima pode ser um comunicador, pode ser um artista, enfim, pode ser qualquer pessoa. Eu espero que no futuro a gente crie mecanismos de fazer sobrepeso para isso. Porque senão, gente, as redes sociais vão perder as melhores pessoas. Porque o povo vai abandonar. Porque as pessoas estão adoecendo, elas estão ficando depressivas. Então, elas vão terminar. Primeiro, a rede social, o princípio dela em si, das redes sociais, já é um princípio meio estranho. Por quê? É uma realidade editada. Então, nada daquilo é real. Você não vê tristeza, né? Por isso, a realidade é editada. Então, ali só tem o que eu quero que as pessoas vejam. Então, não é a realidade, né? Não é a realidade. Eu tô muito pé atrás. Você vê que eu não sou influenciador digital. Ari, você é influenciador digital? Não. Eu tenho um blog de política, coluna de política, sou editor do jornal, apresento um programa de rádio, que é uma revista, sou comentarista político na TV. Eu sou influenciador digital? Não. Quero ser? Não. Porque esse universo me assusta. Por quê? E por enquanto, porque é um universo de intolerância, de ódio, não são critérios objetivos. Então, eu prefiro ficar à margem dele. Por enquanto, não está me fazendo falta. Então, as minhas redes sociais, eu tenho cerca de 20 mil seguidores, eu acho, eu nem sei, que eu não olho. São orgânicos, eu nunca comprei, então isso é bacana também. E eu não quero ter 200 mil. Por quê? Porque não é meu foco. Hoje não é meu foco. Meu foco é fazer jornalismo e as pessoas consomem o jornalismo que eu faço. Com o tempo, Ari, eu sempre comento com os meninos aqui, eu aprendi que quem está na minha rede social, ele quer ver o melhor de mim. Sim. Correto? Sim. Então, assim, eu ficava preocupado com essa história de hater e eu digo, se alguém for lá e fizer uma crítica, não é construtiva, mas dentro daquela realidade, é claro que eu vou melhorar como ser humano daquilo que ele falou. Sim. Mas quando é alguma coisa de ódio, eu bloqueio imediatamente. Eu também, eu faço isso. Eu te pergunto, pela tua experiência de jornalismo, que é bem, acho que maior do que a minha, por viver nesse meio já há mais tempo, como reagir nos tempos atuais quando alguém quer te cancelar? Olha, nunca tentaram me cancelar porque a minha rede social é muito pessoal. Então, se alguém for me cancelar, é porque ela me odeia mesmo. Porque eu não fico manifestando, me manifestando politicamente. Eu me manifesto politicamente no meu trabalho. Claro. Aí, quem escuta o meu programa na rádio, vê. Quem me escuta na TV, me vê na TV, também vê os meus posicionamentos. Mas na rede social, não. Ali é a minha rede pessoal. Eu uso no nível pessoal. Mas se pegar um trecho do que você fala e tentarem fazer alguma coisa, porque tiram muito do contexto. Exato, né? Sim. E eu já pensei nisso, porque o meu irmão Davi Carvalho já foi cancelado umas 3 vezes, né? Ele entra na fila minha também. Pois é, eu acho que se eu fosse cancelado, não tô fazendo média, não. Ia ser um alívio sair das redes sociais, pelo menos por enquanto. Sabe por quê? Eu não ganho um centavo furado com rede social. Porque eu uso para pessoal. Então, você teria prejuízo. Não, eu não ganho nem um centavo. Mas você ficaria sem postar nada. E respondeu o que eles esperam, né? Para mim. Geralmente, quando essas pessoas elas vêm com essa demonstração de ódio, a única coisa que elas querem é que você a responda. É verdade. E olha, é tão bom a gente viver no mundo real.
ir para um restaurante, pegar uma garrafa de vinho, colocar na taça, tomar, fazer uma viagem. Gente, o mundo real é bom também. Mas você pagando, né? Muita gente já esqueceu. Muita gente que vive em grupo de WhatsApp e em rede social, que eu acho que esse povo nem faz as 3 refeições do dia. Ali tem gente que passa o dia inteiro em grupo. Inteiro. Eu sei, porque grupo de WhatsApp eu preciso. Por que eu preciso? Porque rola muita informação boa. Muita pauta boa que vira notícia. Claro. Sim. Então, o grupo de WhatsApp é diferente de rede social, tá? É só você sair dos grupos tóxicos e ficar nos bons grupos. Onde tem gente tóxica, mas a maioria não é, então aguenta aqueles tóxicos, porque tem muita informação. Agora, é assustador. Eu tô em pelo menos aí uns 60 grupos. Caramba, eu tenho 4, Eu já saí de uns 20 tóxicos. Eu já cheguei até estar em 100 grupos de WhatsApp. Por quê? Porque tem informação. E eu preciso daquilo. Mas é impressionante. E Eldson, quando eu olho, eu vou olhando e vou limpando, não dá pra ler tudo. Tem gente que diz, bom dia, 6 da manhã. E quando eu vou dormir meia-noite, diz, boa noite. E aí eu já parei e fui pesquisar como jornalista para olhar a constância de postagem. Ele postava 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, às 12 horas do dia. Aí eu fico pensando, meu Deus, ele não faz as 3 refeições do dia, ele não faz sexo, ele não escuta uma música, ele não vai para um restaurante, essa pessoa não vive. Tem muita gente fazendo isso. Aqui, viu? Dá dinheiro? Rapaz, deve dar uma pontinha, não pode, né? Deve dar. Agora, eu faço uma conclamação para vocês. Vocês talvez não se lembrem, mas a vida real é ótima. E é muito, Não é? muito, Eu gosto. muito boa. Já recebeu proposta para ir embora do Piauí? Já recebi várias propostas. De quais jornais? E já lá no começo, até da Folha. Caramba! Mas... E Eldson Vasconcelos, porque eu era um repórter polêmico quando eu fazia impresso. Fazia umas matérias diferentes. Tipo, a pior. Fazia umas matérias... pior que eu digo, não a pior matéria. Por exemplo, eu lembro... A que deu a maior repercussão. Aqui o que repercussão. veio à minha cabeça agora. Muitas deram repercussão. Eu vou citar aqui um agora. Eu lembro que quando tava todo mundo... morria de medo da AIDS, né? O câncer gay, que ainda tinha muito estigma. Um casal que tivesse AIDS no Mocambi era expulso do bairro. E foi. Na época o casal foi expulso. Foi. Um dos primeiros pacientes com o vírus HIV aqui. Era um casal jovem. Eles foram expulsos do conjunto. Isso em 1992, 93. Bem, e eu fiz uma matéria. Eu disse, gente... salão de beleza, eles esterilizam as coisas? Aí eu ouvi um infectologista. Caramba. Tem risco, depende, tem que esterilizar. Aí eu fui, Gilmar, disse, Ari, tu tem certeza que tu vai fazer essa matéria? Teresina é uma cidade pequena, tu não vai poder nunca mais passar na frente de um salão. Eu disse, vou. Aí eu pesquisei os principais salões, grande e pequeno. Não faziam? Não, ninguém esterilizava nada. Tesoura, fazia tudo, cortava unha, manicure e tal. E hoje é abominável se não fizer isso. E tem, claro que tem um risco, porque tem aqui o sangue, né? E aí eu fiz. Aí eu ouvi a vigilância sanitária, ouvi tudo e foi a manchete do jornal. Eu lembro que quando eu cheguei no dia seguinte, o doutor Eulálio Damasio estava entrando, era o diretor do jornal, e ele disse assim, você gosta de uma confusão, né, meu filho? Só não vai me dizer que ele tinha salão, não. Aí não, tinha não. Aí eu disse, o que foi, doutor Eulálio? Aí ele disse... quantidade de dono de salão que tá me ligando desde de manhã e ligando para esta recepção deste jornal. Pelo amor de Deus. Ali você começou a mexer com muita gente. Pois é, e eu fazia matérias desse tipo. Porque eu acho que jornalismo, ele tem que ser a pedra que destrói a vidraça. Claro que existe o jornalismo para reportar coisas boas que estão sendo feitas. Óbvio. Tipo, você e Eldson fez uma doação monumental, tem que ser divulgado, porque doação tem que ser divulgada. Por quê? Porque ela estimula novas doações, está provado cientificamente. Mas eu vejo o cara falar, olha, eu dou, mas eu não posto porque... Pois ele está errado. Mas tu já viu muito isso, né? Já. Eu não posto porque eu não tenho necessidade, faço pois ele de coração. Tá errando, porque o exemplo... no mínimo, ele constrange quem tem o mesmo patrimônio que ele e não doa. Tá provado. Onde divulga-se muita doação, as doações aumentam dos outros. Então, retornando aqui ao fio da meada, tava falando de que me recupera, que eu sou assim. Eu também sou assim. Eu tenho uma voz do além aqui que me ajuda. O jornalismo é ele que quebra a vidraça. E pronto. A gente tem que reportar o que é bom. Mas o jornalismo, ele é sobretudo...
a pedra que quebra a vidraça. Então, tem gente que diz assim, poxa, Ari, mas o jornalista só vê o lado ruim das coisas. Em geral, é bem isso, tá? É porque o lado bom, ok, tá funcionando. É a obrigação. Ok. Tá bom, tem que funcionar andando. mesmo. Agora, claro que a gente vai mostrar uma Raíssa Leal que ganhou medalha de prata e era uma menina muito humilde de Imperatriz. Tem esse lado, tá? Fadinha, né? A fadinha do skate. Mas o jornalista, em geral, é pra mostrar o problema mesmo. A capa, eu sempre escutei isso na minha trajetória de vida, que capa que vende, a capa que derrama. Quem foi que me falou isso uma vez? Que disse que eu sempre ouvia isso. Não sei se foi o Marcelo, ele falava que jornalismo é uma gota de sangue do lado direito e uma lágrima do lado esquerdo. Agora tem que saber. O jornalismo policial no meio impresso e no rádio e na TV, hoje ele tem um peso menor do que já teve. Verdade. Tem um peso menor. Você vê que o programa do Datena é uma revista. É uma revista. O Bom Dia é uma revista. Exatamente. Então o seu programa. Então já foi pesadão. Hoje não. Hoje tem, claro que tem a realidade, mas dosa, né? O Kilson entrava no meu programa, e os boletins entram diariamente no meu programa, tem aquilo ali, em seguida eu mostro um lançamento de um curta-metragem sobre... Para aliviar, né, Ari? Então você tem que dosar isso, né? Mas o jornalismo policial já foi... Como é que é fazer, jornalismo nessa era de rede social e como se fazia antes? Qual é a importância? Assim, eu escuto muito hoje, Ari, é que cada vez mais os transmissores perdem a sua força para os links. Sim, é verdade. Agora, eu acredito no seguinte, o bom jornalismo profissional e bem apurado nunca deixará de ser relevante. Há quanto tempo a gente escuta essa história que rádio vai acabar, TV não acaba? Pelo contrário, cresceu. No caso dos impressos, tudo bem que eles vivem uma crise, ok, é mundial, o mercado de revistas e de jornais, mas veja como nada, como um dia atrás do outro, com a noite no meio. O rádio já foi vaticinado que ele sumiria. E o rádio voltou hoje nos Estados Unidos e na maioria dos países desenvolvidos com força igual ou maior que a internet. Esse movimento está chegando aqui, mas vai chegar mais, viu, gente? Hoje, radialista nos Estados Unidos é milionária celebridade. Mais do que o pessoal de internet. Então, o rádio, que já era para ter sumido, voltou, porque a tecnologia... E eu estou aqui na banca de sapateiro, certo? Aí eu estou aqui no ar, ok. Eu uso o meu celular e eu não estou nem aí. É como a Tati falou lá na CBN, quando a CBN começou a ser transmitida pela rede social. Eles não são TV, mas está na rede social. Ela comendo uma coxinha. Gente, eu vou continuar comendo a coxinha no intervalo, viu? Sei que vocês estão me vendo comendo coxinha, mas eu não vou, já desencanei. Então eu estou aqui. Aí eu recebo aqui, ó. Ari, acabou de acontecer um desabamento de um prédio na Frei Serafim. Tá aí o vídeo que eu acabei de fazer para você. O motorista da Uber mandou. Aí eu digo assim, são 17 horas e 40 minutos e um prédio acaba de desabar na Avenida Frei Serafim. O nosso ouvinte, Matos, da Uber, fez um vídeo de 30 segundos que o meu diretor vai espelhar comigo agora. Mostra aí, André César, o vídeo do desabamento que acabou de acontecer. Não! Para aquilo ali entrar na internet, amigo, vai demorar um pouquinho mais. O rádio é mais rápido. O rádio é mais rápido Se que torna mais tudo. rápido. Mas é verdade, mas... Tudo. Por exemplo, esse audiovisual... Sim. Eu acredito que o audiovisual ele tenha reinventado também o rádio. Sim, sem dúvida. Sobre tudo isso. Por isso que eu disse que a tecnologia... Foi o casamento, né? A tecnologia ajudou o rádio. E o Grupo Meu Norte foi vanguardista nisso. Também nisso. Também nisso. Há quanto tempo, Paulo? Quando eu comecei aqui, eu fazia rádio e TV de manhãzinha, que era o horário do Paulo Brito. Isso... Sim. Há Paulo, 15 anos, cara. A sacada dele, o pulo do gato, foi perceber que os formatos podem se comunicar muito bem, com ganho para a audiência. Então eu apresento um programa na rádio, e é TV também, e está no portal. Então eu estou na web, na rádio e na TV simultaneamente. E nas redes sociais? E nas redes sociais, sim, no @meionorte. Então eu estou nas redes sociais, no rádio, na TV e na web ao mesmo tempo. É o que chamamos de cross-mídia. Né? O primeiro veículo de comunicação, acho que no Nordeste, a fazer isso foi o Grupo Meu Norte. Foi com essa ousadia, inclusive de integrar redações. Não tinha. Integrar a redação. A redação
de portal, de rádio, de TV, num ambiente só. Que é uma cultura americana. Que é a cultura americana. Que a Globo, inclusive, não fazia aqui. Ela teve muita dificuldade de conseguir. Todos tiveram muita dificuldade. Porque o pessoal do portal dizia, esse pessoal vai ficar com a TV. do jornal, e o pessoal da TV dizia, esse pessoal... E aqui era assim, ó, porra, vai ficar todo mundo junto, porra, e pronto. E era bem isso, né? Foi o que o Paulo disse. Hoje tem sinergia, mas no começo não tinha não, viu? Não era tinha? briga. Tem muita briga em redação? Não, agora não tem mais. Mas quem fazia a ponte era quem estava em vários... Então o Paulo é inteligente. Ele disse, o Ari é de todo o jornal, mas ele já está na TV. Então ele vai fazer essa liga. Como um bom comentarista, analista e cientista político, podemos dizer assim também, quem foram os melhores políticos do Piauí e os piores? Os melhores... Olha, eu acho que o Petrônio Portela, infelizmente, morreu, né? Precocemente no acidente, mas ele teria sido... Ele ia ser presidente da República, porque ele era o homem dos militares e estava conduzindo ali a transição e ia ser o primeiro presidente civil. Se ele não tivesse morrido, o Piauí teria tido um presidente. E quando o Maranhão teve José Sarney, o José Sarney levou só um porto, né, para o Maranhão, entre outras coisas. Então, ele teria ajudado mais ainda, mas ajudou bastante o Piauí. E era ainda é um grande político da história piauiense, é o Petrônio Portela. Quem se aproxima dele, na minha opinião? Alberto Silva, por ser um grande construtor e um homem à frente do seu tempo. O professor Walter Reis, porque Teresina era uma grande favela. Essa que é a verdade. Eu sou teresinense, eu nasci aqui. Teresina era uma grande favela. E cá entre nós, que a política dele estimulava, porque dava voto. Mas aí ele não apenas favelizou a cidade. Ele começou o processo de desfavelização. Planejamento. Que depois resultou no projeto Vila Bairro, premiado internacionalmente. Então ele favelizou, porque dava voto, virou um mito. E depois ele deu a contrapartida. Ele desfavelizou. Hoje, Teresina tem bem menos favelas do que teria se ele não tivesse tomado essa iniciativa. Então, o Alfer Reis, Petrônio Portela acima, o Alberto Silva pelo que ele representa. E atualmente, prestem atenção, a gente tem a chance, não digo que ele vai conseguir, mas a gente tem a chance de ter um ACM. O que o Antônio Carlos Magalhães foi para a Bahia. E eu lembro que, na época, o Caetano Veloso elogiou publicamente o ACM, não o neto, o ACM avô. E aí disseram, mas Caetano, você é um artista progressista, um cara super crítico. Você elogiar o ACMzão, rapaz, não acredito, o cara da política, velha política e tudo, apadrinhamento e tal. Ele disse, eu amo a Bahia, meu amigo. Ele pode ser ruim pra política. Pra Bahia, ele é um pai. E eu amo a minha Bahia. Enquanto ele estiver ajudando a Bahia, eu sou ACM. Foi uma postura corajosa dele. Então, o que eu digo? Ciro Nogueira, como primeiro-ministro, porque ele é para ser isso, não sei se o Bolsonaro vai deixar, mas é para ser isso, ele pode fazer pelo Piauí o que o ACM fez lá, o que o Sarney fez. Porto, com tudo. Nossa, o céu é o limite. O céu é o limite. Hoje ele tem mais poder, inclusive, você acha, que o próprio presidente? Não tem mais poder. Poder que eu falo de conversar com os poderes e conseguir o que ele quer. Você não diz dentro do governo, é porque quem manda é o presidente, né? Claro. Sim, claro, poder de articulação. Pronto, até porque o centrão ali, né? Até porque a articulação do Bolsonaro é próxima de zero, né? Então, sim, óbvio. Mas o que é que o Ciro vai ter? Se o Bolsonaro cumprir o que prometeu, deixar que ele trabalhe, que ele faça a articulação política e que ele faça o intercâmbio entre os ministérios, porque como ministro da Casa Civil, ele vai poder determinar o trabalho, coordenar o trabalho entre os ministros e coordenar e determinar, vai ser uma guinada no governo. Preste atenção. Agora, é claro que todas as pontes que o Ciro construir de manhã, o Bolsonaro pode detonar de tarde, com uma entrevista. Então, resta saber se ele vai se controlar e deixar o Ciro salvar o mandato dele. Que, na minha avaliação, é isso. É salvar o mandato dele. Você acredita, pela experiência que tem, por exemplo, que pode ser uma virada de chave por uma possível candidatura ao governo do Ciro esse período? Ou ele desiste da candidatura? Não acredito. Acredito que ele não é mais candidato a governador.
tá? Não é mais candidato a governador. Ele vai escolher outra pessoa e ele vai ficar como ministro da Casa Civil e vai ajudar a coordenar a reeleição de Bolsonaro. Quem seria o candidato dele, Ari? Aí, respondo já. Aí o que pode acontecer? Você pode contra-argumentar. Ari, e se o Bolsonaro inviabilizar o trabalho do Ciro? Se o Bolsonaro inviabilizar o trabalho do Ciro, o Ciro abandona a Casa Civil e aí fica difícil pro Bolsonaro. Ele pode ainda dar um abraço no Lula? Sem o Centrão. Quem? O Ciro? Claro que sim, pode votar no Lula, pode fazer campanha pro Lula. Você tá de brincadeira. Não agora. Mas o Ciro é um político pragmático. Ele é do Centrão. Ele é aquele que tá ali ajudando quem tá no momento. Tá? O Bolsonaro não, mas o Ciro sim. Não mas agora, mas obviamente. Não claro, agora. mas o presidente... Eu digo no futuro. Mas o presidente também vai ficar. Se eu não posso soltar aqui, porque se eu soltar... Eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma informação. O Bolsonaro apronta com o Ciro. Não deixa ele trabalhar, fica com ciúme da popularidade dele no meio político, né, popularidade política, e aí inviabiliza o trabalho do Ciro. Na pior das hipóteses, que eu acho que o Bolsonaro não vai fazer isso. Porque ele botou lá, porque ele sabe que ele precisa dele e do Centrão. Mas ele faz. Vamos considerar que ele faça. Aí o Ciro sai e o Centrão abandona o Bolsonaro. O Lula é eleito. E o Ciro e o Centrão, progressistas, conseguem não apenas manter, mas ampliar a bancada dele na Câmara. Então você vai ter um Centrão mais fortalecido ainda. Vai ter um Centrão mais poderoso ainda. Lula é uma raposa política. Ele já negociou com o Centrão, vai negociar de novo no futuro governo para manter a governabilidade. Porque, na prática, um presidente, aqui no Brasil, no nosso presidencialismo de coalizão, ele não governa sem a Câmara e o Senado, que podem viabilizar, não dá governabilidade para ele. Então, o Lula vai negociar com o Centrão. Caso o Centrão continue como uma grande força política e ele seja eleito. Aí ele vai negociar com quem? Com o Ciro. E o Ciro vai indicar ministro do governo Lula. Tô falando, hipoteticamente, se tudo der errado. Se tudo der errado, né? Entre Ciro e Bolsonaro, entendeu? Mas acredito que o Piauí ganhe com o posicionamento do Ciro hoje, muito. O Piauí sempre ganha quando a gente tem um ator político em um cargo de comando com poder sobre recursos. O primeiro fato foi hoje que a gente está gravando, né? A respeito do aeroporto. Sim, do aeroporto de Bom Jesus, que o ministro Tarcísio de Freitas anunciou que o dinheiro vai ser liberado para que ele seja concluído. Não, vai ser uma regra a partir de agora, né? Vai ser uma regra, até porque Ciro se dá muito bem com todos eles. Rogério Marinho, com o Tarcísio de Freitas, que é um dos melhores ministros mesmo. Muito resolutivo. Então, você vai ter o Ciro jogando muito dinheiro. Aqui pro nosso estado. Piauí. Então, toda figura política, todo ator político que tiver em cargo onde ele tenha caneta com muita tinta, é bom para o Piauí. E a dele tá cheia. A dele tá cheia. E os piores políticos? Mas são muitos. Aí a gente teria que ter mais uma hora só para citar. Pode fazer 3 horas. Mas é porque é o seguinte, a regra de ouro do jornalismo político é preservar fontes. Alguns desses piores políticos são minhas ótimas fontes e me dão informações em primeira mão. Então, eu estaria me aposentando aqui se eu nomeasse os piores políticos, que alguns são meus amigos e me dão ótimas notícias. Então, eu disse, a partir de hoje eu ganhei na Mega Sena acumulada, não vou mais fazer comentarismo político. Não vou falar eu vou nomear quais são os maus políticos. Tá certíssimo. Porque amanhã eles vão me dar boas informações sobre os inimigos deles, sobre os amigos deles. Qual foi a nota mais absurda que você já recebeu o pedido? Já recebi, eu queria que você denunciasse o deputado B porque ele foi pego no motel com um rapaz. Pela mulher. No caso, não foi no motel, foi no banheiro do Riverside. Faz muito tempo, mas era deputado. Ainda é? Não. Foi pego no banheiro do Riverside com um rapaz. E eu conheci o deputado, né? Casado, né? Com uma mulher muito bonita. E foi pego mesmo. Aí eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu andava muito no Riverside e conversei com alguns seguranças. E eles me confirmaram. Sim, é verdade. Ele foi pego no banheiro lá de cima, na época tinha cinema. Ele foi pego com um rapaz. Do lado ali do cinema. Dentro do box e tal. E aí... Estavam só conversando. Eu soube depois... Não, estavam fazendo sexo oral mesmo. E eu soube depois que a mulher sabia já de alguns episódios. Eles permaneceram ainda casados um tempo, depois se separaram. Então, coisas desse tipo. É mesmo? Coisas desse tipo. Que loucura, né? Os bastidores nesse meio, principalmente... Se ele tivesse sido preso ou detido, era notícia. Como ele não foi preso, nem foi detido, eu não tinha a prova,
não tinha imagem, não tinha áudio, não tinha vídeo, não podia ser leviano de colocar. Se ele tivesse um BO, um registro... Aí você podia colocar, né? Era notícia. Ari, e nessa pandemia, né, quando começou tudo isso, né? Porque tu já cobriu outras pandemias. Pandemia, só a da AIDS, que muita gente considera que foi uma pandemia também, né? Porque matou, inclusive, muito mais gente do que essa da Covid-19, né? Quando é que deu start para dizer isso aqui é muito pesado pra gente? Quando que você começou a cobrir lá atrás? Olha, o primeiro caso foi 31 de dezembro, né? E aí, quando foi no começo de janeiro, eu falei no meu programa, na Banca de Sapateiro. Eu disse, gente, não é pandemia. Porque estava falando em pandemia. Eu disse, a OMS disse que não é pandemia. Então, calma, não é pandemia. Eu não estava acreditando. Depois a OMS disse, é pandemia. E aí eu vi que a OMS, lá no começo, pisou muito na bola. Porque ela foi pressionada politicamente pelo governo chinês a não declarar pandemia. Se a OMS tivesse declarado pandemia já, é porque ela se ateve muito só ao número de casos absoluto. O número absoluto de casos. Mas ela não podia ter feito isso. Teria que ter feito análise do que viria pela frente. Dizer, tem potencial de pandemia. Então, foi um negacionismo também. Ela na verdade... Omitiu. Ela subestimou, né? Ela subestimou o problema por pressão política da China. Disse, né? Que foi pressão política da China. A OMS se defende. Que não, porque naquele momento ainda não tinha o desenho, né? Aí quando a OMS disse, é pandemia. Quando a OMS disse é pandemia, aqui, eu lembro que eu falei no rádio e a repercussão foi zero. Eu disse, gente, vocês sabem o que é uma pandemia? Eu acabei de ler um livro sobre o que foi a pandemia da gripe espanhola no Rio de Janeiro em 1918, 1919. Morreu ali, estimados, 1/3 da cidade. Caraca. E é punk. Vai demorar 2, 3 anos. Na época demorou isso, 2, 3 anos para passar. Pode demorar até mais, a gente não sabe que vírus é esse. E zero repercussão. Zero. O povo mandando... Nem tocaram no assunto. Aí eu pensei, gente, ninguém tá acreditando nisso. Ninguém tá acreditando. E já era a imprensa nacional, já falava, mas ninguém, carnaval. Amigo, teve carnaval. Com o anúncio sim, da OMS, né? Teve carnaval. Aí em seguida ao carnaval, aí vieram as primeiras mortes em março, né? Que foi onde? Essa pandemia, ela te ensinou muito no jornalismo? Ensinou bastante, Eldson. Na verdade, a pandemia mudou o jornalismo. Essa que é a verdade. A pandemia mudou. O jornalismo não é mais o de antes da pandemia. É outro. Qual é o jornalismo pós-pandemia? É um jornalismo onde você não precisa da presença do entrevistado, por exemplo. Eu faço a maioria das minhas entrevistas pelo link. A reportagem de rua nunca morrerá. Ela sempre será necessária. Mas para o apresentador, por exemplo, eu não preciso mais ter necessariamente gente dentro do estúdio para fazer um bom programa no físico. Faço excelentes entrevistas pelo link. Eu posso fazer uma entrevista no meio da praça, como eu já fiz. A pessoa diz, aqui, Ariel, a quadrilha aqui, tá tudo controlado, são só 50 pessoas. Gente de qualquer lugar do mundo. Sim, entrevisto muita gente de fora. Então você teve a pandemia antecipando o que só viria muito depois. Revolucionou, né? Do uso dessas novas tecnologias para agregar. Então o jornalismo hoje é bem mudou. outro. Nessa vibe de rádio, TV e jornal, teve alguma entrevista que te deixou muito constrangido? E já teve entrevistado que queria brigar, que tava... Sério? Tipo, brigar assim, tava de espírito armado, né? Quando você vai fazer... Rangendo, que já tinha, tipo assim, preparado. Aí você tem que desarmar. Eu não sou, eu cumpro a regra de ouro da entrevista, que é não brigar com o entrevistado, que você aprende no curso. Você não pode brigar com o entrevistado. Você não pode aceitar, se ele disser uma fake news, se ele disser uma coisa absurda, você vai contra-argumentar. Você vai dizer, não, mas olha, segundo pesquisa, isso que o senhor está dizendo com não dados, é verdade. Né? Segundo pesquisa, então você contrapõe. Você diz, mas o que o senhor me diz disso, disso e disso? Agora, tem colegas meus que brigam. O senhor é mentiroso. Gente, o entrevistador não pode chamar a fonte de mentirosa. Ele pode dizer assim, não, o que o senhor está dizendo, veja bem, o que o senhor está dizendo não encontra relação aqui na realidade. Vamos lá. Aí você contrapõe. E aí vira um diálogo. Você é um anfitrião, né? E é uma regra de ouro. Você está ali numa posição
de pedestal. Você tá lá em cima e ele tá ali o convidado. Então ele, mesmo que ele seja empoderado, mas você é o anfitrião, você não pode... Você é o dono do seu pedaço. Você é o dono. Ele já fica ali, ele tá num ambiente que não é dele. Você não pode conflagrar essa briga de jeito nenhum. Já pensou o que isso aqui costuma de vez em quando levar uns tapinhas, né? Nas coberturas policiais. A galera gosta de... Já deu barrigada? Barrigada no meio da gente é dar uma notícia... não é falsa, mas você confiou em uma fonte... Isso. E aquela fonte, ela não passou a informação verdadeira. Porque a fake news é uma matéria que você sabe que é mentira e propaga. E você reproduz propositalmente porque aquilo te convém. Ou politicamente, ou ideologicamente, ou reforça uma crença que você tem. Você sabe que é mentira. No fundo, você sabe. Mas você vai e noticia. A barriga. O que é a barriga? É o contrário do furo de reportagem. A barriga é quando eu recebo uma informação, o seguinte. Eu digo, olha, o Yeltsin Vasconcelos... informou aqui que o Carlos Mesquita não resistiu à infecção generalizada, ele está internado no HU da UFP e ele faleceu. Aí eu vou e ligo para alguém. Eu não estou conseguindo falar com o Yeltsin, e é ele que está trazendo via UTI aéreo o Mesquitinha lá de Parnaíba, é ele que está fazendo tudo. Me disseram que o Yeltsin falou que ele não resistiu e morreu. Aí o meu colega diz o seguinte, é verdade, Ari, é verdade, ele morreu mesmo. Só que o meu colega já ouviu dizer também, mas é uma fonte credível, não são vozes da minha cabeça. Então eu vou lá e digo, gente, infelizmente, é uma informação ainda preliminar, mas já foi confirmada a morte do nosso querido Carlos Mesquita. Essa é a barrigada. Que está vivo, graças a Deus, entra todo dia ao vivo no meu programa. Todo dia ele entra ao vivo. Então essa é a barrigada. Aí alguém diz assim, Ari, tu deu uma barriga. Ele não morreu. Aí eu não acredito. Só que a barriga você corrige imediatamente pedindo desculpas e dizendo, nós noticiamos uma informação você já deu alguma? Errada. Nenhuma muito grave, mas coisas do cotidiano, tipo, gente, um acidente agora na ponte do Tancredo Neves. Mas nada que mexesse com a de ninguém, né? Morreram 5 pessoas. Aí depois eu disse, gente, desculpa, um ouvinte que passou essa informação, mas o nosso produtor ligou para a PRF, que lá é BR, morreu uma pessoa. Jornalista revela voto? Não, o comentarista político é regra de ouro não dizer em quem ele vota. Não. De jeito Você nenhum. vota em quem? No Lula ou no Bolsonaro? Não conheço. Não posso dizer em quem eu votei e em quem eu votarei. Agora é o seguinte, em quem eu votei eu posso dizer. Quem? Eu e o Amadeu Campos, a gente pediu de ofício a liberação de votar no dia... nas últimas eleições, nas 2 últimas eleições, porque nós estávamos na cobertura da TV e o TRE nos dispensou de votar. Então nós não votamos em ninguém. Você já votou no Lula? Não votamos em ninguém. Já votei no Lula. Já votou no Bolsonaro? Ele só foi candidato uma vez e eu não votei em ninguém. Entendi. Quer dizer, não. Ele foi candidato ele foi candidato uma vez no plano nacional. Ele foi deputado por vários mandatos. Tu acredita numa terceira via? Não acredito. Não acredito. Eu acho que as pessoas querem, mas não surgiu. Porque a última pesquisa que eu vi, eu vejo todas, vejo várias, mas a última que eu vi, eu somei, porque foi uma pesquisa muito ampla. Eles fizeram na espontânea, em que você votaria para presidente da República? E surgiram tantos nomes, todos da terceira via estavam lá. O Mandetta, o Sérgio Moro, o Luciano Huck, o Datena, o Ciro Gomes, todos estavam lá. A somatória deles mostra que as pessoas querem mesmo uma terceira via. Mas não tem o nome. Não apareceu ninguém que catalisa. Então fica aqui, o Moro com 1, o Dória com 1, o Eduardo Leite com 1. Ciro com 1. O Ciro estava com 12 nessa. Aí tem o Moro com 2, entendeu? Então, quando você soma tudo, tem uma vontade de mudar. Mas não apareceu nenhum nome que catalise isso. Vai aparecer? Não acredito. Eu ouvi, na verdade, um podcast essa semana que o Ciro ele deu um salto no número de pontos, né? Sim. Acho que foi 4, me corrija se eu tiver, foi 4 ou 5 pontos do que ele estava, em alguns públicos. Ele melhorou em quase todas as pesquisas. Tudo muito por conta de uma participação dele em, acho que o maior podcast do Brasil hoje. Né? Ele participou de 2, ele participou do Rafinha, participou do Flow, com outro tipo de comunicação, um outro tipo de público que talvez antes ele não atingia ou o cara tinha ojeriza de ver política. Qual é o cenário que você vê nessa evolução, pela tua experiência de todas as trajetórias, esse tipo de conversa para ajudar o jovem, para ajudar a população a
questionar, bater papo sobre outras coisas com gente que talvez... Tem posicionamento. O problema do Ciro Gomes é que ele não vai se controlar. Então, ele é um bom candidato, ele tem ótimas ideias, provavelmente ele é o melhor preparado de todos eles. Melhor preparado. Tem projeto, tem ideia, conhece o Brasil, preparadíssimo. Quem já leu os livros dele, esse último sobretudo, sabe que ele é preparado. Agora, ele é um Robert Rios dando entrevista. Como é? Dá supapo para tudo que é lado, dá pesada para tudo que é lado. Então, isso assusta parte do eleitorado. Se ele se contivesse, adotasse aquele, não perdesse a essência. Porque se ele perder a essência e deixar de ser Ciro Gomes, também ele perde o eleitorado que gosta dele. Não é isso. É ter freios. Ter freios. Ele teria esse potencial. Mas aí, gente, vocês lembram daquele vídeo que viralizou, né? Ele estava lá, eu acho que era em Fortaleza, aí, dando entrevista e a pessoa ficou provocando. Aí ele perde o controle. Até que ele perdeu o controle e disse, meus ovos. E aí foi eu lá, né? Porque estavam todas as TVs lá. Então ele não se controla. Pois é, a pergunta, acho que talvez não tenhamos expressado bem ou não, você não tem entendido também. É esse lance do podcast novo, esse novo jeito. Eu te digo que aumentou, porque nesse podcast que eu vi, ele fala sobre uma nova visão das pessoas, né? Muitas vezes você tem uma imagem de alguma pessoa e muda, né? Rede social e podcast não são mais uma opção, são uma obrigação para qualquer candidato. Não são mais, sem falar com as redes sociais, sem interagir com as redes sociais, sem dialogar com o público de rede social e de podcast, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá todo mundo conversando ali. Você não consegue se viabilizar. Não consegue se viabilizar. E o Lula? O Lula faz isso, sim. Toda hora. Toda hora. Ele tá na rede social, gente. Pronto, a postagem dele criticando o Ciro ter sido escolhido para ministro do Bolsonaro virou notícia em tudo que é portal. A postagem dele na rede social. Dele, Lula. Que ele postou lá, olha, cadê o Bolsonaro criticava o Centrão e agora tá refém do Centrão. Ele pauta, né? Centrão que tá pautando. Usando o quê? Rede social. Então o Lula usa, sim, muito bem, rede social. Né? O político quadradão, antigão. Não vou, essa história de rede social, não vou contratar nenhum marqueteiro digital, nem social media, não vou fazer isso, não vou. Bem, então, ao invés de gastar 3 milhões, ele vai gastar 30. Caminho, então, esse é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Gente, é porque a informalidade, é uma né, o bate-papo. É uma ferramenta bem mais barata, inclusive. Ari, às vezes eu tento entender isso e não consigo. Pela tua experiência, me ajuda a entender. Por exemplo, a gente tem um fenômeno nos grandes centros de gente que consegue se eleger através do Instagram. Sim. E vira... Aqui a gente teve a vereadora Tanandra Sarapatinhas. Mas está começando a chegar. Mas a gente tem nomes expressivos que têm muitos seguidores e não conseguem transformar seguidores em eleitores. O que é esse fenômeno? Olha, esse fenômeno, ele é muito... Na eleição, ele foi muito paulista, né? Ele é muito paulista. Tiririca que o diga. Isso. Aqui no Piauí, a gente disse lá no Jogo do Poder que o fenômeno não tinha chegado. E não chegou. A exceção... O caso da Tanandra é a exceção que confirma a regra. Ela é uma exceção. Ela confirma a regra. Ela é um caso isolado. Aqui, a gente ainda não tem isso. Você entrevistou o Luciano Caçarola. Super ativo nas redes sociais. Tem opiniões fortes. Então, ele tem, em tese, tudo para explodir. Mas não deu. Ele foi candidato e não teve uma votação expressiva. E não quer mais. Ele disse que não. Pois é, então. Ele tinha tudo para ter uma votação expressiva, porque ele se posicionava bem e tal. Mas é uma química que ainda não chegou aqui, tá? Não chegou e precisa aí a gente... Eu acredito que nesta eleição agora, do ano que vem, ainda não teremos esse fenômeno, acho não. Que não. E é engraçado que os que se elegeram através desse fenômeno depois encaretaram, né? É verdade. Por exemplo, Joyce Hasselman. Acho que ela não se elege mais. Acho não. Eu acredito que ela não se reelege mais com a mesma tática. Gente, 1.800.000 pessoas saíram de casa para votar nela. E era, sobretudo, rede social. Kim Kataguiri, muitos candidatos, né? E esse fenômeno, ele é muito difícil. Mamãe Falei. De cair 2 vezes no mesmo local. O raio cair 2 vezes. Sim, né? as redes sociais vão continuar sendo relevantes. Claro. E sempre haverá candidatos mais fortes nas redes sociais. Mas aqueles fenômenos que se explicam apenas pelas redes sociais, acredito que eles vão minguar cada vez mais.
Entendeu? Porque os tradicionais estão entrando nas redes sociais. Então eles também vão disputar terreno com eles. Eles vão encurtar esse espaço, né? Sim, os tradicionais estão... Sabe quem usa muito bem rede social? Muitíssimo bem? Robert Rios, que é tradicional. Ele fala pesado, né? Muito, ele usa muito bem com habilidade. Ciro Nogueira usa super bem rede social. O Wellington Dias. O Wellington, eu sinto falta de uma coisa dele postar. A rede social dele é impecável, mas as pessoas sabem que não é ele. Falta mais humanização. Falta ele fazer. Momentos coisa que o Firmino especiais, fazia. Né? Firmino. O Firmino fazia. Ali era ele saindo na bicicleta, mesmo que fosse alguém, era ele. Então, a do Wellington é super bem feita, até porque o Alisson Bacelar é competentíssimo, mas eu acho que falta a mão na massa. Acho que não é muito o estilo dele, né? O Firmino seria... Já o Rafael faz. Você vê o Rafael? Mas ele entrou agora, né? Mas entrou ele fazendo. Ele fazendo. Ele pega aqui e diz, olha, gente, tô agora indo aqui para o município. Maria, essa imagem que a turma tem dele, de um menino muito inteligente, espetacular, o menino que ficou milionário muito novo com o próprio conhecimento, isso prejudica de alguma forma ele? A política? Não, eu acho que a única coisa que prejudica o Rafael é o fato do governador Wellington Dias estar no 4º mandato. Porque isso causa um cansaço equivalente ao que fez com que o Firmino não conseguisse eleger o Kleber Montezuma. Mesmo período, inclusive, de 4 mandatos de Firmino. Lá, mais porque o grupo vinha há 30 anos no poder. Mas é o 4º mandato do Wellington. Tem esse desgaste, esse cansaço. Que é natural, né? Na gestão. Isso, essa saturação de... O mesmo grupo está aí há 16 anos, é o risco maior para o Rafael. Mas ele é um candidato jovem, inteligente, que ele já percebeu isso? Está aprendendo rapidamente a fazer política. Então, só pontos positivos. Agora, tem o cansaço. A pessoa pode dizer assim... Ah, não, de novo, quer dizer... Mas ele já percebeu isso e está tentando... A gente vê um deslocamento agora dele de imagem com o Wellington, né? Assim, cada um para um lado. Sim, porque o agora. Wellington disse o seguinte, olha, você é o candidato, mas você tem que fazer política com as próprias pernas. Como não se trata de uma pessoa tola, é um gênio. Ele é um gênio, cara, o Rafael. O Rafael... Falando do ponto de vista da ciência, da ciência, né? Ele é muito fora da curva, né? Ele é filho de um petista tradicional. Raiz. Você vê ele a cara do PT? Rafael? Não. Ele não é a cara do PT, não. Mas o PT já o incorporou. Sabe por quê? Porque o PT... Como é isso? É o seguinte, o PT, ele é um partido que valoriza muito as origens. Tipo, quem é o pai de Rafael Fonteles? Nazareno, petista histórico, raiz. Ex-deputado federal. Ninguém ousaria... Ex-candidato a prefeito de Teresina, já se sacrificou pelo partido. Ninguém no PT ousaria dizer assim... Ah, o Rafael não é PT de verdade. Como ele é filho do Nazareno? Entendeu? Agora, se ele não tivesse essa filiação, ia ser bem mais complicado. Então, ele diz assim, ele é rico. Ele é um gêniozinho. Mas, gente, ele tem a raiz lá profunda no PT. Então, quanto a isso, não vejo problema, não. Não vejo problema, não. Vamos fazer futurologia? Hoje, gravando aqui hoje, né? Quem ganha a eleição no próximo ano? Aqui e nacional. Futurologia. Tá. 2022. Tá, olha, hoje, eu vou falar de hoje, porque não tem o menor problema de eu errar, porque a política, ela é... Como é que eles falam? É uma nuvem, se olha... É assim, ó, o Ulisses Guimarães, acho que essa frase é dele, que diz o seguinte, você olha para o céu e vê uma formação de nuvens. Você baixa o olhar e olha de novo, já tem outra formação. Política é igual. Então, hoje o Lula ganharia, e hoje, se o Ciro fosse candidato, ele ganharia para governador. Só que ele não será. Então, o Rafael é o favorito sem o Ciro, porque eu não acredito que o Ciro consiga transferir o capital eleitoral dele ou para o Silvio Mendes. Silvio não ganharia? Ou para a dona... Pois é, ou para o Silvio Mendes. Não, todas as pesquisas apontam o Ciro. O Ciro. Todas. Inclusive as do Rafael, que ele faz. Ele sabe disso. Apontam o Ciro. Mas nós estamos há mais de um ano da eleição. Muita gente nem sabe quem é o Rafael. E se fosse uma mulher como Margarete? Eu acredito que se fosse uma mulher como Iracema, era mais fácil. Por quê? Porque a Margarete. Vai entender o eleitor, né? As pesquisas têm apontado isso. É mesmo? Inclusive quando comparam as duas. É um mundo muito louco. Quando comparam as duas, A Iracema tem bem melhor. Pontuado bem melhor. É muito louco, né? E a deputada Margarete faz um trabalho espetacular. Mas eu vou lhe dizer por quê. Por quê? Ambas são bolsonaristas, certo? Uhum. Mas a Margarete
se identificou muito mais porque ela tomou a dianteira naquele projeto do Sérgio Moro. Então, hoje, ela é muito identificada como a deputada bolsonarista acima de tudo, entendeu? E nem é. Mas ficou essa pecha. Eu sei porque os meus ouvintes, toda vez que eu a entrevisto, que eu falo o nome dela, eles dizem, bolsonarista, não sei o quê. E outra coisa, o Piauí é um estado o quê? Petista ou bolsonarista? Petista, né? Totalmente. Totalmente. A eleição do Bolsonaro aqui, na capital e no interior, as pesquisas mostram agora, tá pior do que a passada. Caramba. Que já foi ruim. Entendeu? Então, eu acho que essa identificação prejudicou a deputada Margarete. Injustamente, mas prejudicou. E a Iracema, espertamente, não tá vinculada, embora ela seja. Não embarcou, né? Não, porque ela preferiu a Casa da Mulher, dos direitos das mulheres. Ela foi esperta. Ari, pra gente fechar, o melhor de Bolsonaro e o pior de Bolsonaro? O melhor de Bolsonaro. Calma, tem, gente. Peraí, claro que tem, óbvio. O melhor de Bolsonaro é ele ter escolhido um piauiense para a Casa Civil. Porque ele vai permitir que ele ajude o nosso estado. Esse é o melhor. Esse é o melhor. E o pior? O pior, Yeltsin, foi a condução da pandemia. Nós não éramos para estarmos a caminho de 600 mil mortos, Yeltsin. Não era. Se ele tivesse agido como outros presidentes agiram, não como o Donald Trump agiu, mas lá o Joe Biden assumiu a tempo de corrigir, a gente teria dezenas de milhares de mortos a menos. Gente, são vidas humanas. A corrupção atrapalhou. E tem um detalhe do Donald Trump, apesar do negacionismo dele, ele comprou a vacina. Perfeito, a sua colocação foi perfeita. Ele disse, eu comprei, toma quem quiser. Precisa fazer essa diferenciação. É isso mesmo. Quando o Joe Biden assumiu, as vacinas estavam todas encomendadas. Compradas. Você não pode tirar do Donald Trump. Então, o Donald Trump, ele comprou. Por quê? Porque o sentimento nacionalista dele era mais forte. Eles são muito nacionalistas, né? Então, ele disse assim, eu vou salvar a minha nação. Era bem isso. Embora eu acho que ele próprio não acreditasse na vacina. Mas ele comprou. Entendeu? A mensagem, tu acredita que a mensagem que ele tenha passado, tipo, olha, eu não acredito, mas vou comprar a vacina e toma o americano que quiser. Sim, porque o nacionalismo falou mais alto. Ele é muito nacionalista. Isso que eu não entendo no presidente Jair Bolsonaro. Se ele tivesse comprado... Se ele tivesse feito aqui, era outra história? Era outra história. Ele estava bem hoje com a... Estaria bem melhor, Yeltsin. Bem melhor, porque imagina se a gente tivesse aí metade desses mortos. Metade, né? Tivesse abaixo de vários outros países. Tivesse 200 mil mortos. Era um número imenso, superlativo. Mas ele tentou, ele comprou, começou a vacinar em dezembro. Ninguém o poderia acusar de ser um genocida, por exemplo. Entendeu? Isso que eu não entendo como é que ele... Enfim, mas... sei lá, cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma né? sentença, é verdade. O que é que muda a partir de agora no jornalismo, nessa nova era de cross-mídia absurda, né, onde tudo se comunica, que você não precisa mais de um transmissor, você não precisa muito de um cara no estúdio para gerar informação. Eu digo de grande massa. Claro que você precisa de transmissor o tempo inteiro para TV, para rádio, e é muito importante. Sim. Mas qual é o futuro da comunicação para alguém que é raiz como você é? Olha, não existe mais um profissional de uma só plataforma. E pode até existir, a pessoa pode fazer essa opção. Quero fazer só rádio, não quero fazer mais nada. Quero até ignorar que o meu programa está no Facebook ao vivo, está no Instagram. Ele não será um profissional diferenciado. Ele precisa passear por todos os formatos e todas as plataformas. Ele pode até focar em um, mas ele precisa pontuar no outro. Mesmo que ele não faça tudo muito e tudo bem, ele faz o que ele mais gosta, mas limar os outros, ignorar os outros meios, não tem mais como. É um caminho sem volta. É um caminho para a sorte dos empresários, né? Porque o profissional trabalha em todos os fronts. Você tá rico? Oi, Yeltsin. Todo dia quando eu acordo eu vou revelar que vou encerrar a nossa conversa fazendo uma revelação. Diga. Exclusivo. Exclusivo. Uma coisa íntima minha, pessoal. Todo dia quando eu acordo, eu abro a porta do meu guarda-roupa e quando eu abro, na parte de dentro da porta, não tem um espelho. Tem um pôster, tem uma foto imensa
do Yeldson. Aí eu olho e digo o seguinte: Ari, você é capaz. Você vai conseguir ter o patrimônio desse cara. Você vai conseguir ser famoso como ele. Ser temido e respeitado como ele. Ari, você é capaz. Aí eu repito como um mantra 5 vezes. E depois sai pra trabalhar. E sai pra trabalhar. Tem muita gente que condena quem faz jornalismo e quem vende nos programas, né? A Globo tá fazendo isso. Mas eles não gostavam, né? Lembra que eles proibiam. Era Eles fazer testemunhal, né? Isso, e hoje tá fazendo. É porque o intervalo, que era o maior case de sucesso da Do Jornal Globo, Nacional, né? da Globo, era o case de sucesso deles, o que era o intervalo da Globo era mais caro do que qualquer tudo. Sim, Principalmente sobre novelas. Por quê? Porque o cara ficava esperando a próxima cena. E do Jornal Nacional. Aí veio o danado do WhatsApp e acabou com tudo. Que era o preço de um apartamento de luxo do Leblon. Era. E acabou com tudo. Porque no intervalo, que é o cara agora às vezes faz, né? E aí o que era barato, o que é o testemunho, ficou mais caro ainda. Gente, o testemunhal é o profissional colocando a imagem dele, que é o que ele tem de mais precioso, que ele construiu durante toda a vida, cedendo aquela imagem para o produto. Então isso nem tem preço. Deveria ser mais caro do que deveria ser 10 vezes mais caro do que é. Mas tem ficado mais caro cada vez mais. Não, por isso que eu digo assim, quando alguém paga 50 mil reais pro Yeldson fazer um merchan... Não, velho, não faz isso. Isso, tá valendo cada centavo. Né? Tá valendo cada centavo. Imagina quando paga 70 mil reais pro Ari, que né, ele vai ter o retorno daquele em venda direta, que é o que ele quer, 10 vezes. 10 Gostou, vezes. Ari? Doeu? Não, eu já sabia que ia ser uma delícia. Foi revelador e foi mesmo. Foi uma aula, cara. Foi uma aula. Foi ótimo conversar com vocês. Eu adorei, cara. De verdade. Eu não conhecia boa parte dessa sua história e acho que o público também não. Provavelmente não. A ideia e a proposta desse podcast, do IACast, é principalmente humanizar, principalmente o que a gente faz todo dia, né? As pessoas muitas vezes só entendem quando eles entendem quando liga a TV, o cara já tá ali sentado, né? Mas não vê esse lapso temporal de onde você veio para onde você está. Tem sempre uma história por trás, né? É verdade. Eu acho que é muito futuro também isso aqui. Sim, sim. Parabéns pelo projeto. É incrível, é pioneiro. Já é sucesso. Na região, é claro que no Brasil, nos Estados Unidos, isso acontece. Sim, né? Mais sucesso ainda para você. Pra nós. Ele virá. Vamos brindar? Opa! Kills, quer fazer alguma pergunta última? A última pergunta pra gente capciosa. fechar. Mas assim, ele consome muitos livros, mas eu soube, alguém soprou, que ele não gosta de receber de presente livros. Eu adoro receber livro e é um dos presentes que eu mais ganho dos amigos, porque eles sabem e me presenteiam bastante. Muito mesmo. E o coração, como é que tá? O coração... Ele vai te batendo. Não. Tá amando. Eu sempre faço, que eu acho que é importante, check-up anual. Né? E tá tudo ok. Se inscreve no canal agora, por gentileza. Um conteúdo desse. Se inscreve. Vai, deixa o like. Deixa o like, se inscreve. Um bonito desse de 40 e tantos anos agora pedindo like. Olha aí, o rei de uma França. Like, compartilha. E muito obrigado. E mais uma aula. Salve de palmas, né? Salva de palmas. Lembrando que a gente está no terças, quintas e sábados. Terças, quintas e sábados, sempre ao meio-dia, tá? Canal secundário Meio Norte Mais. Tem o nosso canal de cortes também, que tá no link da descrição. E quando tiver acabando esse vídeo, vai aparecer aqui em cima mais um vídeo para você maratonar com a família. Tchau, tchau. Forte abraço.